bem-vindos a mais um episódio do Bombcast! E hoje a gente sempre começa falando sobre o nosso look, que cada episódio a gente tá com um look diferente, todos maravilhosos. Olha só, gente, eu tô com uma blusa que tem um laço à minha cara, né, amiga? Nossa, Igual você. Eu achei Tá um muito escândalo. fashionista, barriguinha de fora, pessoa de dieta. Escândalo. E esse meu look todo hoje vocês vão poder acompanhar no Instagram, né? Mas é da Moda Gaia, uma loja que eu adoro, fica na esquina ali do Colégio Santo Antônio, pra quem não conhece. E também E- eles vendem online, né? Não, o forte é venda online, gente, pra todo o Brasil, né? Hoje não tem mais O arroba lugar. vai O tá aí na arroba tá tela aí, só entrar e ver que tem muita coisa linda. Inclusive, eu fiz até um provador com algumas coisas que a Ju da Moda Gaia me mandou, que eu não ia usar no Bombcast, mas que eu queria mostrar pra vocês, porque as coisas estão lindas. São mesmo, gente. E Guilherme, Clarissa também. Pulei a Clarissa. Clarissa também está toda de Moda Gaia. Olha esse blazer, gente, que lindo. Esse vestido que veste muito bem. Esse tom tá maravilhoso. E o vestido justinho, todas querendo, tá? E Guilherme está de Cave Store for Men. Também filmei lá no Instagram o look todo dele, que é a camisa, a bermuda e o tênis. E o Hoje ele tá tênis, todo depois eu vou mostrar mesmo. vocês. A linha de Porque não dá, sapatos da assim, Cabin é maravilhoso. maravilhosa. Não, a linha toda, cara. Eu acho as roupas da Cabin muito legais pra homem, porque elas são neutras, Sim, sabe? sim. E aí, tipo, você pode usar várias vezes a roupa que a pessoa não sabe que pode você tá fazer com a várias camisa. combinações, né? Porque Boa. tem, né, aquela neutralidade. E eu acho que E roupa pra também quem não é sabe, isso. eles ficam ali na Praça São Sebastião, né? No edifício Barros Isso. Franco. É. Logo no térreo de frente pra praça. Uma é loja- fácil, é Não uma tem loja erro, bem gente. linda, Clean. modéstia à parte. Não tem erro. Ah, olha ela. Gente, Isso. pra quem não sabe, Clarissa é arquiteta. Inclusive, sigam ela aí. Segue. Ai, bati Me no segue, ela dedo. tá precisando de fazer projeto, tá, gente? Inclusive, pagar as cozinhas, né? E eu sou farmacêutica também, porque no YouTube, gente, o pessoal não conhece a gente, então a gente tem que dar uma Ah, é verdade. falada. Ah, sim. Eu sou farmacêutica, proprietária da Formulares, farmácia de manipulação. Vocês também podem seguir aí, que tem novidade sempre. E deixa eu ver se tem mais. Ah, os nossos acessórios! Também estamos de deluxe, sempre, Olha, ó. gente. Lindo, Olha Deluxe, esse sempre colar, arrasando nos muito acessórios. Né? Elizabeth. E o Bruno também é lindo. Mas aqui porque não dá pra mostrar muitos acessórios. Mas a Deluxe, gente, é uma loja de acessórios maravilhosa, com tudo muito atual. E o Instagram deles é bem ativo, né, Muito amiga? ativo. Todo dia, toda hora a gente quer comprar tudo. Porque ela posta toda hora. Não, isso aí é perigoso até você começar a seguir. Por isso que eu preciso de acaba o projeto, tá, gente? Porque eu preciso pagar a Deluxe. Deluxe. Brusinha, Deluxe, essas É, coisinhas, né? Coisinha. E eu E também não pode preciso vender na esquecer, farmácia. amiga, também da Mirra Shoes. E também Verdade, estamos usando verdade. nos pés a Mirra Shoes, que é uma loja que não vende só sapato, vende também roupa infantil. Trabalha com as marcas Pampili, Ogoshi, Clean. Pra quem é mãe, sabe que a Clean é super confortável. E a Mirra Shoes fica, Na Galeria Marta Dutra. que é ali na Praça São Sebastião E ó, também. é Também. muito, de verdade, é muito confortável os sapatos. Ó. Não, muito. São muito Gente, aí eu experimentei um mocassim, né? Que tá na moda agora. Tem o off e tem o preto. Muito confortável, sério. mesmo, Eu nunca eu também experimentei experimentei. É um muito sapato confortável. tão confortável igual esse mocassim. E agora eles estão com a coleção de inverno, né? Ah, é, gente. As Nossa, botas, coturno, tudo Inverno chegando, muita hein, bota. galera? E disponível olha, pra a gente gente. experimentou ontem uma bota, né, com salto mais quadrado, muito confortável. Nossa Muito amiga, ele falou e bota, lembrei da nossa época de exposição de Itaipava, bom. Ai, né? Tamires, para. Esquece isso. Agora vamos falar da nossa convidada. Tô muito feliz que ela tá aqui. O primeiro emprego. Olha, eu vou falar umas curiosidades dela, porque a gente sempre pede pro convidado mandar pra gente 3 curiosidades assim. Da vida dele que ninguém sabe, ou que poucas pessoas sabem, né? E ela me mandou que o primeiro emprego dela foi de enroladora de papel. Jamais Olha pensei. isso. Tem? Também Jamais não. pensei. Gente, e assim, Muito- além disso, ela se formou em 2 faculdades. E essa é muito curiosa, né? Essa É. Ela ganhou um ingresso pra final da Champions League e não foi. Foi. Falou, não quero, não vou. É. A convidada de hoje que fez isso tudo é a nossa querida Ludmilla! Ludmilla Coimbra, que é mãe, Seja bem-vinda. bariátrica, psicóloga do Grupo 1000.
Seja Seja bem-vinda ao bem-vinda. Muito Obrigada, gente. Acho que é. eu precisava psicóloga. Hoje ela vai falar assim, gente, olha, Não se fala. meu número pra consulta. É Vou deixar meu cartãozinho aqui. Acho que ela tá meio assustada. Ai, ai. Você diz que descobriu a sua profissão da vida com 30 anos. E a gente contou aqui nas suas curiosidades que você tem 2 faculdades. Olha. Conta pra gente que 2 faculdades são essas e como é que você descobriu aí qual que era a sua vida. Então, né, quando a gente tá fazendo ensino médio, a gente tem aquelas ideias do que a gente vai ser pra vida, né? E a gente começa muito novo, então, assim, eu tava bem nervosa na escolha. E aí eu fui fazer vestibular para 2 faculdades, né? Para 2 cursos diferentes. Eu fiz para farmácia e fiz para fono. Olha. Não me não pergunta sabia. por que farmácia, tá? Fono eu sei porque um período da minha vida, quando eu usava aparelho, eu precisei fazer fono porque meu dente era muito projetado e eu falava projetando a língua. Então, eu tive que fazer fono durante um período na minha vida. E eu gostei muito da minha fono. Então, eu resolvi fazer fono. Vamos fazer. E aí, eu passei na faculdade, foi em Petrópolis, e passei para farmácia em Juiz de Fora e em Barra Mansa, né? Que a família da minha mãe é toda de lá. ela. Ah, muito. E aí, eu resolvi ir para farmácia. E aí, eu fui para farmácia, e enfim. E aí, eu comecei a fazer. E ali no meio do caminho, eu tava assim, gente, não tá legal. Aqui onde eu tô não tá legal. Eu fazia em Juiz de Fora, eu falei, a faculdade não tá legal. Uhum. Quero me mudar. E eu cismei que no Rio de Janeiro eu ia ter umas oportunidades melhores e convenci meus pais a morarem no Rio, né? Foi assim, meio tenso pra eles, mas pra estudo, meu pai, principalmente, nunca negou. Falou, vai. E eu fui. Chegou lá, cadê? A Ludmilla sumiu, né? E aí eu falei, não quero. Fiquei lá um ano, assim, sofrendo, fazendo a faculdade lá. E até onde eu tava percebendo, era o lugar. Tipo, o Rio de Janeiro também não é legal. Juiz de Fora não era, o Rio também não era. Mas do Rio e Juiz de Fora, eu vou voltar pra Juiz de Fora, porque é melhor. E aí eu voltei pra Juiz de Fora. Terminei a faculdade, né? Assim, terminei aos trancos e barrancos, na verdade. Não foi uma faculdade que eu fiz com excelência, né? Eu tenho plena convicção disso, mas eu formei. E aí eu acabei a faculdade e voltei para Três Rios. Cara, mas farmácia é muito difícil, né? É muito difícil. E eu fiz farmácia porque eu me achava fera em química. Nossa, eu Cheguei- também. Cara, eu também. Aí, quando, aí Que você chega- decepção. Aí é química 1, química 2, química orgânica. Ih, mas é muita química Nossa. mesmo. E aí eu falei, que decepção. Eu não sou boa em química. Eu achava que eu era, mas eu não sou boa em química. E aí eu voltei. E aí quando eu voltei, eu já comecei a trabalhar no Grupo 1000, né? E aí quando eu comecei a fazer um projeto junto com a minha prima, que trabalhava no grupo na época, de controle de qualidade das padarias. De todas as lojas. Das padarias do Grupo 1000. Do grupo, Ai, que legal. A gente ia nas padarias e via se estava, né, de acordo com a legislação, se eles estavam usando EPI, se as roupas estavam de acordo, se a limpeza e tudo mais. A gente começou a fazer esse trabalho. Cara, isso é uma coisa super interessante pra quem tá fazendo farmácia ou que é farmacêutico e tá desempregado. Enfim, apesar de que é difícil um farmacêutico que tá desempregado. Essa área também o farmacêutico pode atuar, né? Que é a área da alimentar, né? Eu Jamais nunca nunca trabalhei, pensei. eu nunca Nunca trabalhei com imaginei medicamento, nunca. Depois que eu acabei a faculdade, eu nunca trabalhei com medicamento, eu sempre trabalhei com alimento. E quando a gente pensa em farmácia, a gente não pensa, isso que a Tamires está falando, a gente só pensa em medicamento e na verdade não é. A farmácia tem um leque muito grande, né, de trabalho mesmo. E aí, o Bramil estava começando uma empresa nova, que era uma indústria, com um alimento novo, que era novo até para mim, que é Carragena. Eu não sei se vocês conhecem. Não. A Carragena Eu é um conheço insumo... goma de carragena. exatamente. E ela vem do insumo que é da alga marinha. Então, assim, a gente hoje tem plantação de alga marinha, né? Gente, que legal. Porque esses produtos vêm da China. Então, vinha em container da China, é um pó mesmo, que a gente tinha... a gente tem ainda, né? O equipamento que invasa esse pó, né? Que é a carragena. Que é a carragena. Nossa, E a adorei. carragena, ela é usada, assim, né? Pra gente falar, assim, basicamente, pra dar consistência no produto. Por exemplo, na salsicha, pra ela ficar bem... É isso mesmo, porque na farmácia a gente tem goma Isso. pra fazer a suspensão, né? Usa o até com a xarope. xantana também. Sim, a gente também. tem uma mistura, né?
E é usada muito em presunto, porque o presunto dá muita água, né? E aí a carragena tira um pouquinho daquela água. Então, assim, eu comecei a trabalhar Legal. com isso. Eu comecei em 2010. Quando foi em 2013, e eu tava trabalhando. Só que sabe quando você acorda pra trabalhar e fala assim, nossa, mais um dia de trabalho. O olho não brilha. O olho não brilha. E quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente não vê nem a hora passar, né? Exato. Verdade. E eu acho que isso acontece com vocês, eu acompanho vocês. Então, assim, é uma coisa que acontece com vocês e não era uma coisa que estava acontecendo comigo. E aí, um dia eu dormi, acordei, não me pergunte como. Acho que eu sonhei naquele dia que eu queria fazer psicologia. E deu Jura um que foi estalo, assim? Foi assim. Cara, que legal. Deu um estalo, eu falei, eu quero fazer psicologia. Aí eu cheguei pro Frederico, Gente, eu Frederico, tô da enviada. vou encarar mais uma faculdade. Ele, hã? Cara, Eu falei isso é assim, vou. muito, assim, corajoso da Foi. sua parte enfrentar Foi porque eu outra não faculdade. morava mais lá. Eu trabalhava aqui, tinha que continuar trabalhando. Uhum. E quando eu tive a oportunidade de morar lá, eu não aproveitei porque eu não estava me identificando. E aí eu ia e voltava todos os dias. Isso é uma condição que muitas pessoas fazem hoje, né? De ir e voltar. A gente tem a oportunidade de ter uma faculdade perto. Agora a gente tem muito aqui em Três Rios, Sim, inclusive sim, muito psicologia legal. aqui em Três Rios. Então, assim. Mas na época eu tinha que ir e voltar. E aí eu resolvi. E aí eu falei, só que eu não tinha condições para pagar uma outra faculdade. E aí eu tive que apelar, lógico, pro meu pai. Falei, pai, então, Ei, tudo né? bem? Ei, né? Já era uma época que a gente pensa assim, cronologicamente, que era uma época que a gente já era para estar realizada profissionalmente. É. E eu tava começando de novo, tendo que pedir ajuda pro meu pai. Então, assim, e como eu falei, ele para estudo, ele não nega. Ele simplesmente vai. E eu fui. Fiz uma faculdade com excelência. Essa eu fiz com excelência. Nossa, Tanto que quando eu tava no 6º período, indo pro 7º, eu descobri que eu tava grávida. E aí eu falei, e agora vai me atrasar toda. O que eu fiz? Pedi, pelo amor de Deus, pra faculdade. Deixa eu fazer o 7º e o 8º juntos. Você imagina? Nossa senhora! Eu estudando de Aí manhã você já e formou de psicólogo, noite. já agiu em você mesmo. Já, Já eu fazia, eu falava, eu contava dava meus casos lá, né? Pra gente trabalhar na aula. E aí eu tinha que trabalhar, eu estudava de manhã, porque lá na faculdade tinha turma de manhã e de noite. Então eu fazia o 7º período de manhã e o 8º à noite. Cara, e grávida? E grávida. Nossa Imagina dezembro, que eu ganhei em janeiro, com uma barriga deste tamanho, tendo que enfrentar ônibus. Né? Teve dias do Eu adoro ônibus essas quebrar histórias. o Sabe por quê? ar-condicionado. É, porque a gente às vezes tá com um dia difícil. Ai, minha vida é difícil. Aí você olha uns troços que, cara, muito pior. Então eu adoro escutar histórias assim. E acho que as pessoas também devem apreciar isso pra gente enxergar a vida mesmo Com certeza. de diferentes. Aprender A a vida, superar. a vida não é flores pra todo mundo, né? Eu Não, falo porque que muita gente acho fala. que pra idade tem ninguém, pra né? todo mundo, né? Já a Ludmilla do Bramil, tudo é fácil pra ela. Tudo é fácil. não. Ei, tudo É, bem? tudo- Toma, né? não. E aí teve um dia que eu tava lá, barrigão danado, acho que era mais ou menos outubro, novembro, já tava calor. O ônibus tinha quebrado o ar. Simplesmente não tava funcionando. Nossa. O ônibus teve que vir de Juiz de Fora até Três Rios com a porta aberta da Ah, frente. que beleza. E eu sentada, porque o motorista, assim, foi muito, assim, Solista. solícito comigo. Falou, gente, não tem como a Ludmilla vir grávida com o ônibus todo fechado. E aí foi uns perrengues que eu passei, mas como eu ganhei em janeiro, eu pude ficar 6 meses em casa, tranquila, que quando eu voltasse eu ia estar no período que era pra eu estar, né? Com a turma que eu já estava acostumada. E deu tudo certo. Ah, legal. E impressionante que a minha dificuldade não foi na gravidez. Não? Foi depois. Quando eu ganhei a Beatriz, logo depois, assim, lá pra outubro, mais ou menos, né? Eu já tinha voltado à faculdade em agosto. Em outubro eu tive uma crise de coluna, que eu fiquei Ih, sem amiga, andar. igual você. Tive essa semana. Eu fiquei sem andar 1 mês e meio, Cara, mais isso ou dói menos. demais. Dói muito, gente. E aí, o que acontece? Eu fazia estágio, só que não deu tempo de estágio, porque eu fiquei 1 mês e meio afastado da faculdade. E aí, o que aconteceu? Eu fui reprovada no estágio por falta, porque eu não... Falei, tinha meu como Deus, ir. eu fiz um sacrifício danado na gravidez, como é que eu vou fazer isso agora? Consegui compensar no próximo período, né? Aí eu saí de casa às 5 horas da manhã, ficava o dia inteiro na faculdade, era sofrido, porque aí tinha ela pequenininha e eu tinha que sair, enfim. Mas eu consegui formar e logo depois eu comecei a atender. Eu falei que eu não queria RH. E no meio da faculdade, eu comecei a fazer estágio dentro do grupo em RH. Eu saí da indústria e fui pro RH para eu poder sentir como é que era.
E eu falei, nunca mais eu quero RH. Eu disse isso, eu disse. E aí eu fui seguir minha vida e fui atender, né? Fui atender até que veio a pandemia. E aí eu tinha 30 pacientes, caiu para online, porque muita gente não se adaptou, agora já é uma modalidade, assim, até muito procurada, mas na época de 30 pacientes caiu para 10, 15. E aí eu me vi perdida naquela situação. E aí o Bramil me chamou de volta. Vem que a gente está com um projeto, a gente está com uma consultoria aqui dentro, eles precisam de ajuda. A consultoria não é daqui, é de Juiz de Fora, então eles precisavam de ajuda. E aí eu voltei para o Bramil. Nisso, a consultoria me chamou para trabalhar com eles. Então, eu trabalhava meio período no Bramil, meio período para a consultoria. E a consultoria, ela fazia seleção para o Brasil todo. Então, assim, eu contratava pessoas da Bahia, contratava pessoas do Sul, contratava pessoas de Manaus, enfim, no Brasil inteiro eu fazia contratação. Tudo online. A E pandemia teve esse benefício, Teve né? esse De benefício. gerar muito Exatamente. emprego online. Online. E, Eu assim, fazia sem entrevista fronteira. de um mês, eu entrevistava mais de 50 pessoas da Bahia, por exemplo. Que era uma empresa que pedia para ontem, assim, 30 pessoas. Então, eu tinha que entrevistar muitas pessoas. E foi quando eu fui me descobrindo no RH novamente. E aí, a gente paga a nossa língua, assim, bastante. E eu me descobri no RH novamente. E hoje eu estou aqui, assim, muito realizada no que eu faço. Então, a gente queria saber qual que é a sua especialidade hoje. Hoje eu sou psicóloga organizacional, né? Uhum. Eu trabalho com gestão de pessoas, capacitação, treinamento. Mas na clínica eu atendo alguns casos. Você ainda atende clínica? Atendo, principalmente para bariátricos. E aí que é a curiosidade, que a gente vai falar depois sobre isso, as pessoas me procuram hoje para atendimento com bariátrico. E sabe que eu passei por um processo, enfim, a gente vai falar sobre isso. Eu passei por um processo, então eles me procuram para isso, entendeu? Entendi. Ah, legal. Você comentou comigo, Lud, que você faz terapia cognitivo-comportamental. É uma linha da psicologia. Eu queria muito saber o que é. Eu também, a gente tava assim... É uma linha da psicologia, né, que ela é mais diretiva, né? Ela, comparada às outras linhas, né, as outras abordagens, ela é mais breve. Porque a gente foca na demanda atual do paciente. Por exemplo, igual eu falei, os bariátricos me procuram, porque eles passam por uma cirurgia, alguns têm algumas demandas que precisam tratar ali, né? Assim, focar naquele momento. É óbvio que cada caso é um caso, né? Cada paciente é de um jeito, a gente vai lidando com eles. Mas, assim, a terapia cognitiva comportamental, ela é mais diretiva. Entendi. Trata aquela demanda. Trata o problema do momento. Problema Tipo, do o principal momento. problema do momento. Pode surgir outros, mas assim, a pessoa vem procurando, tenho medo de andar de avião, por exemplo. Ah, legal. Entendeu? E aí a gente trabalha exemplo. em cima disso. A gente trabalha em cima disso, do problema de andar no avião. É o que eu tô falando. Lógico que vão surgindo outras demandas. Sim. Mas aquele problema, a gente vai focar naquele problema e vai lidando com os outros ao longo das sessões. Entendi. Gente, eu sou da opinião que todo mundo faz terapia. Todo mundo. Todo mundo deveria, um tempo na vida, pelo menos. Não, e a exatamente, gente fazer paga a terapia. língua Faz de toda tudo que a gente diferença. faz na vida, Eu né? acabei Porque de falar eu um falava isso, que terapia, eu falava assim, bobeira, negócio de terapia, bobeira, negócio de terapia. A minha filha hoje precisa de terapia. A minha também. E ela faz, e assim, é absurda o absurdo evolução, salto e a evolução É. que ela teve depois da terapia. Com certeza. Eu e Thiago, porque os dois falavam terapia bobeira. E hoje a gente não deixa ela faltar. Exato. Porque assim, Não. é Eu, se não natural. fosse terapia, jamais estaria sentada aqui. Exatamente. Cada Da timidez, não sei o quê. E as pessoas acham que Mudou. terapia a gente vai por uma questão, assim, um problema. Não é. Eu dou o exemplo de uma paciente que eu tive, nova, 20 e poucos anos. Ela sentou no consultório e a gente conversando e tal, fazendo aquela entrevista inicial. Eu falei assim, o que te traz aqui? Ela falou, autoconhecimento. Nossa, que Aquilo bacana. foi de uma nobreza com ela mesmo, de estar lá para autoconhecimento. É o que eu falei, as demandas vêm, né? Mas ela foi lá buscar se conhecer melhor. E assim, as pessoas têm aquele pré-julgamento de que o psicólogo vai lá cuidar, né? Tratar dos seus problemas. Só quem tem problema vai pro psicólogo, não. Não, mas quem tem problema vai pro psicólogo. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. tem. Eu tenho, Então, todo mundo eu tenho só uma deveria. dúvida. Tem alguma chance do psicólogo ficar doido comigo? Não. Tem, com certeza. Quem não é, fica, mas... Entendeu? Eu tenho pena do psicólogo pra me tratar, sabe, amiga? Você imagina, meu cartão Olha, dinheiro.
A gente queria saber também, você falou que trabalha hoje no Grupo 1000, qual que é a sua principal função lá hoje dentro do Grupo 1000? Eu trabalho no RH lá, né? Que é recursos humanos, então, assim, as demandas vêm surgindo. Mas hoje, o foco, as demandas que vêm até a mim maior, né? E que eu sou gestora, é de diversidade e inclusão. Ai, A que gente legal, trabalha com diversidade e inclusão de pessoas com deficiência, LGBTQIA+, negros, refugiados. A gente tem refugiados que trabalham na Sério? loja. Tem refugiados que trabalham na loja. Gente, cara, que legal. Isso. Vítimas Aqui, de né? violência doméstica. Óbvio que preservando essa informação, né? As Sim. pessoas não sabem. Então, assim, a gente trabalha porque a gente reconhece que tem um olhar diferente dentro da empresa. Uhum. São mundos diferentes que São. trazem inovação pra gente, sabe? Sim. Correto. E a gente, o meu trabalho hoje, principal dentro do grupo, é a diversidade e inclusão. Ô, Lud, e existe alguma lei que obrigue, né, a empresa a ter uma porcentagem de inclusão? Ou, tipo assim, por exemplo, a empresa com mais de X funcionários precisa ter uma... Hoje tem a lei 8.213 de 91, tá? Ela fala que as empresas que têm de 100 a 200 funcionários têm que ter 2%, né, que sejam pessoas com deficiência dentro da empresa. De 201 a 300, se não me engano, 3%. De 301 a 400, 4%, se não estiver falando besteira. Não. É porque é difícil por aí, lembrar. Não, Muita tá, coisa, mas né? existe. E eu Então. sei, e assim, no meu caso é de 1.001 pra frente, né? Mais de 1.001. O Bramil tem quantos 5%. funcionários, o Grupo 1000? A gente tá em torno de 5.000. Eu preciso de 5% ali. 5.000 funcionários? 5.000. Gente, Dá uma média que legal, cara. De pessoas com deficiência, dá uma média de 210, mais ou menos. A gente já tá... E aí você faz essa seleção para Faço essa essa inclusão seleção. e diversidade. Nossa, Exatamente. eu acho que deve ser muito importante seu trabalho ali, porque assim, Com certeza. essa pessoa, um refugiado, ou né, talvez um negro que tenha sofrido racismo, maioria, é uma pessoa que ela vem cheia de traumas, cheia de medos, assim. Então, você conseguir, além de selecionar, colocar ela, incluir ela no mercado de trabalho, é um trabalho muito bonito. É um assim, trabalho, muito assim, necessário. que brilha os olhos, entendeu? Porque a gente vê, por exemplo, as pessoas com deficiência, elas têm uma autoestima tão baixa, elas se acham incapazes. E elas são tão capazes, é incrível como elas são acredito. capazes de estar ali, Uhum. sabe? E aí elas começam a acreditar nelas mesmas. Eu tive relatos, assim, de funcionários que agradecendo mesmo a oportunidade de estar ali. Muitos deles são primeiro emprego, Aham. né? Então, assim, para eles é uma novidade. Para a família também, que às vezes a família protege tanto, e eu super entendo, né? Essa proteção, mas protege tanto que não dá autonomia. E quando eles se veem no mercado de trabalho, eu sou capaz. Então, assim, e a gente trabalha lá no grupo com emprego apoiado. Não sei se você sabe o que é Não. Não sei. a gente tem um modelo tradicional de recrutamento e seleção, né? A gente faz entrevista, a gente fala a vaga que tem, né? E a gente faz a entrevista com a pessoa, recebe o currículo e faz. Com uma pessoa com deficiência, por exemplo, a gente faz o contrário. A gente quase não divulga a vaga, né? Assim, recente eu até divulguei, porque era uma vaga específica da parte administrativa, mas a gente quase não divulga a vaga. A gente recebe os currículos que as pessoas, né, se cadastram, e aí a gente entrevista a pessoa e a gente entende ali a habilidade, a capacidade, a preferência da pessoa, a limitação que ela tem, pra gente poder buscar dentro da empresa uma vaga para aquela pessoa. Isso sim é um processo de De inclusão. inclusão, entendeu? Porque eu não acho certo, por exemplo, jogar a pessoa lá e, cara, você sabe que ela não vai conseguir executar aquilo. Exatamente. E aí ela vai se sentir ainda mais frustrada. Com certeza. Né? E assim, o que a gente faz lá, que eu falei de diversidade e inclusão, por causa disso. Eu não simplesmente pego uma pessoa com deficiência e coloco em qualquer vaga. Não vai fazer bem pra pessoa e nem pra empresa. Esse sabe? é o emprego apoiado. Emprego apoiado. que chama. É isso que chama. Isso, é isso que chama. E se tiver aqui alguém assistindo a gente que se interesse nessa vaga, o que ela tem que fazer? Ela tem que entra no Instagram do Bramil, que a gente tem um e-mail lá que pode mandar o currículo, né? A gente pede o currículo e o laudo,
que a gente faz, a gente chama pra entrevista E aí, quando e a gente tiver faz essa... quando a gente tiver a quando tiver oportunidade, a gente participar faz. do processo de seleção. É, Gente, chegou ali. Chegou. Chegou ali. Ah, deixa eu contar, gente, que a gente tá essa semana, inclusive Ludmilla, Eu. e está participando de um desafio. Ei, Jonice! Roubou tudo. A gente está A Joanice sempre participando com a gente, né? do Start Shape, que é um programa de 5 dias com um protocolo, não é detox, protocolo emagrecedor. Então é assim, são 5 dias de shot que você toma e quando você compra o Start Shape, você ganha um plano alimentar feito pela nutricionista para você seguir durante esses 5 dias. Tá? Só 5 dias mesmo, que é pra você seguir esse plano. Gente, é super E possível aí, fazer. Não é Maravilhoso. fácil. Não é Não é fácil, igual vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou ser bem sincera, eu acho que tem uma refeição que é difícil. O resto eu não acho Essa aqui é um pouco difícil, né? Porque é o Não piste. E lembrar, né, Tamires, que a Essa é pessoa meio não pode difícil, também. substituir, né? Porque Não pode substituir nada. substituir, Porque hoje eu até falei, gente, se a gente soubesse se alimentar bem, a gente era magro. nutricionista, gente. Nutricionista. Magro. E eu falei magro também. Ai, me dá nutricionista. É porque a gente quer emagrecer, quer ser aqui, é Porque sempre magro. nutricionista que sabe, obrigada Raquel, nossa social media, que sabe realmente fazer um plano alimentar. E aqui ela usou estratégias de modificação de substratos para energia, porque não sei se vocês sabem, mas a gente usa a glicose. A Ludmilla sabe pra bastante. Utiliza a glicose como fonte de energia. E aí a gente chega num platô que não consegue emagrecer mais, né? E a gente precisa mudar e ensinar o nosso corpo a utilizar a gordura como fonte de energia. E aí o Start Shape, ele tem essa função de dar essa ativada no metabolismo para ensinar o corpo a utilizar a gordura como fonte de energia. Então, por isso que a gente tem que tomar o shotzinho, ó, ele tá aqui agora. É gostoso. De Tem gostinho de Uma uva. delícia. Toma ele e segue exatamente o A cardápio dietinha, proposto né? por 5 dias. Então, estamos aqui todas no cardápio, com a louça chiquérrima da Casa Da com Casa Coisas. com Coisas. Bandeja. Gente, essa garrafa Casa com Coisas, tudo Casa com Coisas, Bora que é a merchan, minha loja de merchan. decoração. Maravilhosa! Porque ela não é só arquiteta, ela é empresária Olha, da Casa gente, com do ramo Coisas. da decoração. Põe aí pra gente, Guilherme. Botou no chat. Não, e ó, quero falar pra vocês seguirem a loja, que é @casa com coisas, porque igual aqui, ó, a Jo trouxe pra gente numa bandejinha, isso aqui é um copinho de shot, ó, e a gente tá usando pra poder servir a refeição. Então, no Instagram da loja, eu sempre dou várias dicas de como usar, de como aproveitar, de várias maneiras, e também prestem atenção nas lives, tem muito desconto. Né, Ludmilla? A Ludmilla tá sempre live tá lá. A maravilhosa. Ludmilla A é Ludmilla lá, me ó. ajuda a organizar a live. Ela Gente, fala, eu já comprei taça de vinho sem beber vinho. Como assim eu comprei uma taça de vinho sem beber? Mas a taça era linda, eu comprei. eu comprei pra enfeitar Agora, pelo agora menos. você vai na Aí, xícara chazinho de linda. abacaxi agora. Botou Toma. pouco pra menina, coitada. Tá bom, né? Mas pode usar, a garrafa é boa, vai estar sempre quentinha. Vai estar sempre quente. Ô, gente, uma coisa que a Clarissa faz também, que é super legal, tô falando pra vocês comerem, vai. Vai dar Que tempo. é super legal, é a decoração. Tipo assim, você mudou e aí... Ou então, sei lá, tem um escritório ou um consultório e você quer fazer a decoração dele. Gente, não tem ninguém melhor. Se a gente soubesse fazer decoração, a gente seria... Arquiteto. Aê! Decorador. Decorador. Eu ia falar Também. decorador. Pode também. Também é. Então a Clarissa também faz esse serviço lá na loja dela, de decorar o ambiente, decorar a casa toda. Por exemplo, na minha casa ela fez o apartamento inteiro. A gente Não só o decora, leva as projeto, peças como na a casa, decoração. faz tudo. Ela deixa lá pra você ver se gostou. Aí- Agora eu queria saber uma coisa. Por que meu chá não Grande fica bom igual o do Clarissa. Rogério, assim, gente? Que delícia. Nossa, Maravilhoso, será que meu foi? também tá, não, meu querida. também não. Ah, O Rogério não, é uma acrescenta delícia. uns Uma produtos assim, diferenciais. Muito bom. Chefe Rogério Silva, também vou colocar ele aqui. Também faz jantar pra fora. E o dele fica gostoso, vocês sabem por quê? Ah. Porque ele acrescenta amor. A gente faz com raiva. Ai, tô mais chá essa hora. Tem queria razão. tomar Ai, meu Deus, coca. cozinhar essa Mas casca. Queria estar tomando Esse é coca. o piso, Esse até o cheiro- alpiste, olha tá só. bom? Tá gostoso? Ah, Esse cheiro Ah, é porque ele torra. Ai, Gente, mas pior que a gente vai ter que lanchar. tá um cheiro, uma delícia do chá, esse cheiro, nossa. Guilherme sem comer nada, coitado. Dá até vontade de tomar, porque, gente, o cheiro é muito bom, tá? é muito bom. Não, o chá é muito bom, de verdade. Bora. A Ludmilla, acho que a gente também queria falar um pouco sobre a depressão, né? Um pouquinho sobre isso, que assim, eu acho que é o mal do A século, né? doença do momento. E a gente queria saber, assim, se existem alguns sintomas que as pessoas... Não é sintomas ou atitudes, eu não sei, né? Aí você vai saber falar melhor. algo que- Sinais. Que sinais que que alguém consegue perceber que está, assim, em depressão e deve procurar um psicólogo. Assim, a depressão, na verdade, ela surge a partir da ansiedade,
né? Hoje em dia o mundo está muito ansioso, a gente estava falando isso antes de começar. Sim. A cobrança tá demais. Então, assim, a depressão é um estágio que a gente passa, né? Que a gente se vê muito deprimido. Eu posso falar com propriedade porque eu passei por uma depressão recente até. A gente não vê uma luz no fim do túnel. A gente não enxerga nada disso. A gente acha que a gente está num buraco com uma pedra tampando e você não tem uma frestinha de luz ali, entendeu? E você passa por momentos muito delicados. E não é só a pessoa que sofre. Eu vi isso, a família inteira sofre. Tá? Minha filha de 6 anos, coitada, ela vendo a mãe dela naquele estado, não entendendo. Na época ela estava com 4. Ela não entendendo o que estava acontecendo. E ela ficava perdida, sabe? Ela queria cuidar e ela ficava perdida. Então, assim, a depressão, a gente trata a depressão, né? E aí a gente trata com psicólogo, psiquiatra. A gente não precisa fazer uso de medicação para sempre, tá? A gente tem que fazer o acompanhamento psicológico, né? Sempre. Mas o uso de medicamento não precisa ser para sempre. Só que a gente tem que perceber se os sintomas estão voltando. Se aquilo que a gente estava sentindo está voltando. Aham. É óbvio que um dia a gente estar triste é normal, né? A gente não tá 100% todo dia. Agora, se isso tiver recorrente, se do nada você tá em casa e começa a chorar, tipo, do nada mesmo, presta atenção se amanhã vai acontecer isso de novo. E depois? Então, tá? isso que eu queria saber, assim, que você desse essa dica para as pessoas e até pra gente mesmo. Sim. Um sinal, assim, que a gente pode saber, não tá legal. O nosso Não corpo que dá sinais. esteja já na depressão, mas assim, sei lá, um sinal de alerta De pra gente procurar procura, né? ajuda. Assim, o nosso corpo dá sinais pra tudo, né? Não só pra depressão, pra tudo. Então, assim, quando você sentir que você tá desanimado, você acorda. É o que eu falei, eu acordava pra ir trabalhar, eu não estava me sentindo bem, eu percebi que era o trabalho, Claro, né? engasgou. Quando você acorda desanimada, você faz as coisas desanimadas, você Mas não quer todo fazer dia? nada, todo dia, não quer sair de casa, não quer encontrar ninguém, chora assim do nada, enfim. São sinais que a gente precisa entender que o nosso corpo tá pedindo ajuda. Mas né? isso você fala, tipo assim, porque às vezes eu acordo desanimada. Mas é normal. Aí é normal. Entendeu? É normal. Beleza. A gente O que- não quando consegue eu- te ver desanimada, não, tá querendo? Porque mas é porque eu melhoro rápido, assim, É. mas eu, às vezes, lógico, como todo mundo Mas tem tem uma o- coisa também, que eu acho que é o caso, não é o caso da Tamires, pelo contrário. A amiga, ela tá Eu engasguei. emocionada. Não, é porque assim, eu lido com uma pessoa com depressão. Então, Uhum. às vezes a gente vê a pessoa na rua e ela tá bem. E a gente Ela acha mostra que, nossa, ela pros não outros que ela tá bem. exatamente. Mas exatamente. você olha, era Mas eu acho que o mais Por difícil, fora, ela às tá bem. vezes, é a pessoa também aceitar isso. É. Porque às vezes a pessoa ela não É, aceita. não, eu, por Ela- exemplo, gente, psicóloga, Ela, eu por fiquei exemplo, meses. ela fala, sem- não, eu não tô bem hoje, mas isso é normal, eu É. estou bem, eu sou assim. Às vezes, né, a pessoa ela não aceita a isso. gente não pode normalizar essas coisas, tá? Tristeza, né? Angústia, a gente não pode normalizar isso. Acontece pontualmente. Eu mesmo sou uma pessoa que normalizo, acho que tá sempre tudo bem. Não, e não é, entendeu? Assim, você não tá em depressão, mas Aham. talvez uma terapia vai te ajudar a Sim. entender o processo que você tá passando, Sim. entendeu? É, A fazer você enfrentar certas coisas, certas angústias, certas tristezas, que você às vezes não entende o motivo, porque a gente não para pra ficar analisando o que tá acontecendo. Dá tempo, né, gente? Não dá tempo. E ali na terapia você fala e você escuta ao mesmo tempo. Então, assim, é um processo que você tá no seu momento ali, entendeu? Você tá se dedicando a você, sem ter aquele turbilhão de coisas que tá À à sua nossa volta. volta e a gente acaba Sim, não percebendo. Igual eu tô falando. Eu, por exemplo, psicóloga, não compreendi que eu estava em depressão. Até eu ir numa médica, a médica virar pra minha mãe e falou: o problema ainda tá na cabeça dela. Ela tá em depressão, procura uma ajuda. E aí que eu fui me ligar. Eu falei, realmente, eu A sua tô. família percebeu entendeu? primeiro. as Percebeu pessoas mais antes de próximas a mim. Eu não você, queria sim. admitir aquilo. Quando a gente tava montando o script aqui do seu Bombcast, né? Eu até tava falando com a Clarice. Falei, hoje eu consigo me compreender, por exemplo, em momentos que eu tô com muita ansiedade. E aí eu fico, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aquilo começa a me dar um aperto no peito. Eu falo, meu Deus, não, eu tô demais. Exatamente. Foda-se, Uhum. eu vou descansar. Eu não quero saber de fazer isso agora. Com certeza. E ponto. Aí a Clarissa falou, amiga, mas
você tá conseguindo enxergar isso. Eu falei, ela falou, como que você conseguiu? Eu falei, porque eu faço terapia energética com a Roberta, que eu adoro ela, inclusive. E assim, quando ela faz lá, né, a cura prânica, ela já me falou diversas vezes, Tamires, você só falta um chicote pra você se chicotear, porque você se cobra demais, você tá precisando de um tempo pra você. Então é muito engraçado que na hora que vem isso, eu penso, eu preciso de um tempo pra mim. E aí eu me dou esse tempo. Exatamente. E não me cobro. Quando a gente entende que a gente passa o dia e a gente não consegue fazer todas as tarefas que a gente se programou, a gente consegue se libertar. Vai ter uma louça suja, por exemplo, que você não vai conseguir lavar e tá tudo bem, gente. Vamos pra frente, sabe? Eu costumo falar que a gente, principalmente mulher, né? Ah, mulher maravilha. Não é, gente. Não vamos romantizar isso. Não que dá. a gente não é Mulher Maravilha, né? Não, a gente até é, né? Porque a gente dá conta de muita A gente dá coisa. conta de muita coisa, mas a gente não tem que assumir esse isso, papel porque é. a gente não consegue fazer tudo. Não e tá é tudo humano. bem, a gente É. não precisa se cobrar por isso, entendeu? Eu comecei a ficar um tempo preocupada, assim, porque de postar na internet, aí eu posto. Ah, de manhã eu tô na loja, eu malho 6 horas, daqui a pouco eu tô no escritório, aí eu vou na obra, aí eu viajo, não sei o quê, nananã, volto. E chegou muita gente mandando assim, falando, nossa, não sei como é que você dá conta de tanta coisa. Eu comecei a responder, eu não dou não. Uhum. Aí eu comecei até a tentar postar menos, pra não passar essa imagem de que, imagem, gente, eu né? não dou conta. Eu tenho compulsão, às vezes a gente fica triste. Eu nunca tive depressão, mas eu já tive um princípio de depressão. Uhum. E eu percebi, porque um dos meus melhores amigos é psiquiatra, Uhum. e ele falou, ó, entendeu? Mas assim, não dá. Então a gente tem que parar de achar até que essa vida que os outros estão postando, só porque ele postou que fez, que ele deu conta de fazer. Exatamente. Então, assim, não é assim, gente. Pelo amor de Deus, Hoje em não entra dia, nessa. hoje em dia, assim, a depressão aumentou muito por conta das redes sociais. Muito. E eu falo, gente, se a gente for pra rede social pra postar coisa ruim que acontece, pra quê? Pra quê? Exatamente. É o meu lema. Eu não quero ficar postando o que tá acontecendo de ruim pra mim. Eu quero postar o que é de bom. Uhum. Entendeu? Eu vou postar que eu tô aqui com vocês, me divertindo. Eu vou postar, sabe, o que aconteceu. Ah, aconteceu uma coisa muito ruim ontem comigo. Eu vou postar isso. É isso. Olha, está acontecendo uma coisa muito ruim. Não, eu não quero isso pra ninguém. É, Até porque eu quero que a pessoa tenha um dia bom também, É, entendeu? sim. Passa essa energia boa pra pessoa. Então as pessoas não conseguem compreender isso. Eu tive um paciente que ele se bloqueou de todas as redes sociais, que ele falava, o fulano consegue, eu não. Falei, mas Aí você tá entra na na mesma meio que de realidade compara- do de fulano? comparação. É isso, entendeu? é a comparação. Você tá na mesma realidade do fulano? Não tá. Então, Uhum. assim, as coisas não vão acontecer igual acontece com ele. Sim. Então, as pessoas não conseguem perceber, né, esses gatilhos e essas situações que vão acontecendo na vida dela, que vão trazendo isso pra ela. Entendeu? Sim. E a depressão também, ela não é só emocional, ela é biológica. Então, assim, a gente tem que estar sempre em dia com os nossos exames, rotina de atividade, alimentação saudável, né? A gente tem que estar sempre controlando com o nosso médico, né? A gente saber como que tá o nosso corpo, como que ele tá reagindo por dentro, né? Então, Inclusive, eu- muito bom você tocar nesse assunto da atividade física, Ah, é. porque a atividade faz toda a diferença, né, Toda a gente? diferença. Eu, assim, eu descobri uma atividade muito prazerosa pra mim, que é o beach tênis, eu que também. eu vou, que eu vou, que eu voltar. jogo, que eu me divirto, que eu tomo sol, eu sou muito Da luz. da luz, do sol, eu gosto muito. O meu treino funcional faz muita falta no meu dia, assim, quando eu não vou treinar, eu não consigo dormir direito, eu não consigo pegar muito bem no sono, eu Exatamente. acordo à noite, então é uma coisa que meu corpo já acostumou e que realmente faz muito bem pra mim. E nada melhor do que uma roupinha bonitinha pra treinar, né, gente? Um Com lookinho bonitinho. Falando nisso, a gente tem aqui uma patrocinadora no nosso Bombcast, que é a Leca Fit. Maravilhosa, cada roupa linda de ginástica. Eles trabalham com a Body for Sure, a Alto Live, Giro. Alto Giro, maravilhosa, que a Sabrina Sato tem coleção e tudo. Gente, a loja deles é perto da casa com coisas. As vitrines, não tem uma que não é linda. Não, as roupas são realmente muito lindas. E vou colocar o Instagram aqui pra vocês seguirem lá, a Leca Fit. E, sério, gente, porque isso, sério, é um plus pra você ir malhar, né? É. Eu acho que faz parte da autoestima e tudo, você colocar uma roupa legal e roupa de ginástica E é um veste muito investimento, bem. uma roupa boa, né? Uma roupa também. boa, Que ela né? te sustenta, ela te deixa tranquila pra Te treinar, deixa à com mais vontade, autoconfiança. né?
né? E eu acho que isso tudo também é gatilho pra gente não entrar Com aí certeza. nesse processo de A tristeza. atividade física é muito importante. Muito importante. Sono também, muito importante. Ai, gente. Ai, gente. A gente às vezes não consegue, mas assim, um sono bom, reparador, faz toda a diferença. Eu no tô nosso- nesse 5 momento, horas, tentar né? dormir. É. A gente precisa, assim, de, no mínimo, 5 horas de sono ininterruptas, sem mamãe. É Né? difícil. Ininterruptas são 5 horas para você restabelecer todos os seus aminoácidos e tudo e conseguir recuperar mesmo para começar um novo dia. Mas o ideal mesmo, assim, acho que cada pessoa tem o seu ideal. Eu gosto de dormir 8 horas, mas não é sempre que eu consigo. Agora, pelo menos 6 eu tenho que dormir. Uhum. E se eu não dormir às 6, eu morro das pessoas. Vira o bicho. Exatamente. Vamos entrar agora no bar. Vamos falar sobre a bariátrica da Ludmilla. Lude, que momento que, assim, a gente não estava tão próxima nesse momento, então é até uma curiosidade minha e acredito que isso vai ser bom para todas as pessoas que estão assistindo. Que momento você falou assim, eu vou fazer bariátrica? Então, assim, eu fui obesa, né? Eu acho que eu não me recordo de ser magra. Acho que quando eu nasci, talvez. Não, quando a gente fazia dieta em Juiz de Fora, a gente foi... Um pouquinho, assim. Você Ô, conseguia Ludmilla, mais, eu... Eu falo que eu lembro da primeira vez, eu lembro nitidamente da primeira vez que eu fui nutricionista. Eu tinha 9 anos, eu lembro detalhes. Exatamente. Eu lembro que com detalhes. 14 anos eu consegui emagrecer, assim, não ficar magra, mas assim, ficar num peso bom. Fala assim, tá bom. Só que a partir dali, a minha vida inteira foi, assim, obesa mesmo, né? E aí eu fui em vários médicos, assim, com 20 e poucos anos, que falavam, faz a bariátrica, faz a bariátrica. Ah, sério? Sério. Só que na época, a bariátrica, assim, tava iniciando, né? E assim, eu falava com eles, eu falava, não fiz de tudo. Tá? Eu detestava exercício, gente. Eu era muito ativa, né, na adolescência, Então, isso dançava. que eu ia falar, mas dançava É. e gostava. Então, de repente, Eu era a única dançava, coisa. gostava, eu jogava vôlei. Então, assim, eu sempre fui muito ativa, até, assim, entrar na faculdade. E aí, criei aquela rotina e eu comecei a... Eu nunca fui magra, mas eu nunca cheguei ao peso que eu cheguei, por exemplo, do dia que eu fiz a cirurgia, tá? Então, assim, como eu sempre sofri muito com a balança, e eu não me dava conta, porque até um momento da minha vida, pra mim, tava tudo certo. Pô, tô feliz desse jeito, sabe? Exato, entendo. Sofri alguns preconceitos durante a vida, mas isso pra mim passava, sabe? Tipo, eu tô bem comigo mesmo, eu vou. Só que por muito tempo, eu romantizei a obesidade. E a obesidade é doença. E é uma doença crônica, tá? Então, assim, eu fui levando. Quando eu engravidei, eu tava muito acima do peso. Eu pesava 104 quilos. E aí eu descobri a gravidez, eu comecei a controlar minha alimentação, porque agora eu tinha uma pessoa dentro de mim que precisava disso. E eu emagreci 4 quilos, assim, no início, sabe? E eu engordei na gravidez inteira 5 quilos. Sério? Ela nasceu com 3,630, foi praticamente o peso dela. E aí ela nasceu, eu tive um pouquinho de dificuldade de amamentar no início. Amamentei, emagreci 15 quilos. Só que a Beatriz, ela parou de amamentar antes do que eu queria, entendeu? Eu tava me propondo a amamentá-la mais, ela simplesmente parou. E aquilo eu fiquei tão deprimida com aquilo. O que eu fiz? Comia. E não parava de comer, e tudo eu comia. Eu descontava aquelas emoções todas na comida. E não era isso aqui que eu comia, né, gente? Né? Vamos lá. Era hambúrguer, era pizza, era comida. Sorvete. Né? Sorvete. Era essas coisas. E aí veio o quê? Aí eu comecei a fazer umas dietas assim, comecei a usar alguns medicamentos e tal. Cheguei a emagrecer uns 15 quilos, não sei o quê. Veio a pandemia. O que você vê na pandemia? Aprendi a cozinhar. Coisa que eu nunca soube na vida cozinhar, eu comecei a cozinhar. E aí, o que aconteceu? Né? Foi inflando. E quando eu tava atendendo, né? Eu atendia pelo plano e as pessoas, para fazer bariátrica, tem que passar por uma avaliação. E aí eu recebia muitas pessoas para fazerem a avaliação de bariátrica. E aí elas vinham super animadas. Nem todas eu dava ok para cirurgia, porque algumas pessoas eram compulsivas, então a gente não pode operar quando a gente tá com compulsão alimentar, né? Então, assim, mas muitas delas faziam. Algumas nem retornavam, porque ficavam muito bem,
Desculpa só te interromper. Não pode dar o laudo pra operar quando tá com compulsão. Não pode. Então, aí, nesse caso, a pessoa ela tem que fazer um tratamento, acompanhamento tem que fazer psicológico. acompanhamento, isso. Eu- Antes da eu- cirurgia. Eu acho que isso bacana. é bom falar, que as pessoas acham que a bariátrica você resolve fazer, vai lá no Não. médico e faz. Não, Não é assim. São 7 é. laudos, né? 7 São. médicos que você tem São que ir. A vários Clarissa também é, gente. Pra quem não sabe, eu fiz bariátrica. bariátrica em 2018. Então, assim, você tem que passar por vários médicos, eles têm que te autorizar, dar o laudo, né? E o psicólogo você tem que passar por várias sessões, né? Você tem que fazer um acompanhamento pra bariátrica, assim, bem sério, sabe? Não pode ser meia boca, assim, né? Sem alguém que você conhece te dar o laudo pra você fazer, porque isso tem consequências, né? No meu caso, dar um exemplo, quando eu cheguei no endócrino, como eu sempre me vesti de blazer, não sei o quê, eu entrei lá, aí ele falou assim pra mim, você quer laudo de bariátrica? Eu falei, mas você não precisa. Aí ele, mas vamos consultar. Ele sentou comigo, ele fez 1 hora de consulta comigo. Quando acabou, que ele me pesou, ele falou assim, não imaginava que você tinha esse peso. E nem essa história. Aham. Ele me deu um laudo. Ele falou, não, você é indicação, sim, de bariátrica. A minha já tinha me dado, porque como ela já me acompanha há muito tempo, ela já tinha até sugerido de eu fazer. Uhum. Então, assim, ela acompanhou todo o meu processo. E você, a Clarissa, eu sei que ela já tava com alguns problemas de saúde, pré-diabetes, eu não sei nem se chegou a desenvolver Tinha, eu diabetes. tomava remédio de coração mesmo com meu pai. Então, eu lembro que assim, ela já tinha problemas de saúde tinha por diabetes, conta não da tinha. doença obesidade. Sim. Tinha. E você já tinha. Pré-diabética, tanto que a minha então. médica, ela virou pra mim e Eu falou era assim, olha, pré-diabética. se a próxima, o exame de sangue que você fizer tiver essa glicose que tá, eu vou te considerar diabética e a gente vai entrar com tratamento pra diabetes. Uhum. E eu falei, Tinha não, muito cedo, né? o próximo eu vou estar operada. Você tinha quantos anos? Quando eu operei, Não, quando você fez essa consulta aí que ela falou que você teria que tomar remédio. foi antes de eu operar. Ela já vinha me acompanhando, eu tive diabetes gestacional, tá? Ah. Na gravidez eu tive. E aí depois ela veio me acompanhando e todo exame que ela fazia, ela, olha, tá desregulado, vamos tentar melhorar, até que ela chegou num ponto que falou, não. E aí eu já tava decidindo fazer a cirurgia, eu já tava no processo. E ela já tava me dando o laudo já. Eu falei, não, no próximo eu já vou estar operada com a minha taxa maravilhosa. Eu tinha muitas dores. Eu tinha dores, assim, pra subir escada. A minha sala no escritório é no 2º andar. Eu chegava lá, eu tinha que sentar pra falar bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu não conseguia falar. Eu não tinha esse fôlego, eu não conseguia. Eu fazia exercício, mas eu ia reclamando, voltava reclamando, não tinha aquela. Você se arrepende de ir, quando você sai, eu me arrependia de estar lá o tempo inteiro. O Ian sabe, porque eu xingava ele do início ao fim. Então, assim, eu não tinha, faltava mais do que ia, né? Eu não tinha essa... Eu tinha pressão alta, tinha hipertensão. Hoje a minha pressão é uma maravilha. A minha glicose é uma maravilha, então meus exames estão ótimos. Então, assim, eu tinha muita comorbidade para operar. Além do peso, eu tinha muita gordura no fígado, Também tá? tinha. Porque é muito comum ter gordura no fígado. Eu tentava diminuir e não conseguia. Então, assim, como eu vi as pessoas saindo muito bem, falei, vou fazer. Passei por um processo, fiz a avaliação psicológica, né? E eu tive o laudo para fazer. E aí eu criei coragem, porque eu tava sem coragem e eu criei coragem. Falei assim, o índice de morte, para mim, é maior obesa do que na cirurgia. Então, assim, eu tive essa consciência e, principalmente, eu entendi que eu estava doente. Eu acho Tá? que essa é a principal percepção Foi mesmo. o principal estalo para mim foi que a obesidade é uma doença. Não é porque os outros estão incomodados com a sua gordura. Não. É porque você está doente. E isso me fez entender que eu precisava de um processo para emagrecer. Você sabe o que eu acho? Assim, acho que tem um preconceito muito grande. Eu tinha, né, até eu tomar a decisão de fazer, eu tinha aquele preconceito de falar que eu tinha feito a bariátrica. Aham. Aí eu tive que entender a questão da doença. E eu acho que muita gente que olha de fora, mas vai fazer bariátrica, que não sei o que, bariátrica. Falo, gente, a pessoa, quando ela está obesa, não é nem mais a estética. É Não é. justamente por isso. É Não é. muito ruim você querer fazer uma coisa e você tá com... Eu chegava em casa, tinha que colocar a perna pra cima todo dia. Exatamente. Porque minha panturrilha doía, meu joelho doía. Aí essa questão de tomar remédio, quando eu falei, cara, tomando o mesmo remédio que meu pai. Então, assim, tem que parar com esse preconceito das pessoas de acharem que quem faz bariátrica tá preocupada que vai vestir 40. Nossa, sim. Não vai, a pessoa... Quem dera se a no preocupação ponto- fosse essa. Né? No ponto que está, é porque não tá aguentando viver bem. Não tava. É o que eu falei, eu travei da coluna, fiquei 1 mês e meio sem andar, porque eu estava acima do peso. Eu chegava em casa, minha filha falava assim, mamãe, vamos brincar? Eu não tinha força pra levantar do sofá da cama pra brincar com ela. Entendeu? Então, assim, eu falei, gente, ou eu quero ver minha filha crescer,
ou eu vou ficar travado pro resto da vida, porque já meu corpo já não tava sustentando mais aquilo, né? E aí foi quando eu tive essa coragem mesmo de... Porque as pessoas falam assim, mas com bariátrica é fácil. É facinho. Ai, Vai lá e Não, faz. sempre vai ter alguém pra te desmerecer. Isso É, é fato. vai lá e faz. Que aula. E eu acho que pra você não entrar nessa, né, você tem que ter um autoconhecimento, Ih, muito uma grande. autoestima muito boa, porque sempre as pessoas vão te Sempre. desmerecer o seu sucesso, Você né? sabe o que eu fiz? Eu acho, aqui, por exemplo, eu tenho o Rogério. Hoje eu tenho o Rogério que faz a minha dieta, enfim, as coisas que eu como. Mas ele é um chefe, então ele faz tão bem as coisas saudáveis quanto as coisas não saudáveis. Então, Aham. eu escolho que ele faça coisas saudáveis, mas Claro. eu tenho a mesma facilidade pro ruim e pro bom. Então, Lógico. assim, o mérito é meu, Com por certeza. escolher uma coisa boa. E assim, saudável, né? E quando eu não tinha ninguém, que quem cozinhava lá em casa era eu, e eu só fazia brócolis, que era jogava na água, tirava, e uma panela de frango de pressão que eu sacudia ela e comia só brócolis e faço. batata doce que eu botava no micro-ondas. E todo dia. Todo dia eu comia brócolis, batata doce e frango. Brócolis, batata doce e frango. Aí você fala, por corpo, não, porque eu me sentia bem. Eu me sentia bem comendo aquilo. E eu não sou também uma pessoa de gostar de variações de comida. Eu me encho, tá bom. Uhum. E tô me sentindo bem. E é igual hoje, as pessoas falam, você não liga pra pão. Gente, se me botar pão na frente, eu vou comer igual uma doida. Eu gosto de pão. Acho que não tem quem não goste. Mas eu passo tanto mal, me sinto tanto mal depois, que eu já entendi que isso não vale a pena. Não vai te fazer bem. Não Se vai te me faz fazer bem. não adianta. Então, acho que é muito sobre isso, né? E a questão também de algumas pessoas que são gordinhas e que falam, mas eu não ligo, eu me sinto bem, eu sou um gordinho saudável. Eu acho que isso a gente tem que desmistificar, cara. Não existe gordinho saudável, né? A obesidade é uma doença e uma gera doença muitas crônica, outras né? coisas, né? Então, mas os meus exames estão bem. Ok, seus exames podem estar bem agora porque você é novo, talvez. Às vezes o exame de sangue tá bom, mas a articulação tá ruim. Entende? exatamente. Então, acho que tem que ter esse processo de autoconhecimento, não para a estética, mas para a saúde. Exatamente. Né? Não, eu ia falar isso, que quando eu fui operar, eu não contei pra ninguém. Porque eu sabia que se Nem eu pra mim, contasse, não contei. safada. Sério? Não, nem minha avó, ninguém. Meu pai, minha Nem mãe, minha meus avó. irmãos e Ai, minha dona sócia. Niceia, porque eu vou tive que pegar ficar ela. na voz. É que você ia sair. Não contei pra ninguém, Foi, pra não operou ter... e voltou magrinha. Foi. E eu falo isso, assim, a questão a gente vai, faz a bariátrica e emagrece. Mas você pode engordar de novo. A bariátrica é uma ajuda, né? Então eu sempre falo, não é que a gente emagreceu e está magra. Nós somos obesas que estamos neste momento magras. Nós não somos magras. Não somos. Né? Porque a obesidade, ela não tem cura, Não. né? Ela tem tratamento. A bariátrica é um tipo de tratamento, né? É um processo de emagrecimento, como outro qualquer, só que você vai submete a uma cirurgia, né? Dependendo da Inclusive, cirurgia. Pode ter complicações que você teve, né? Exatamente, claro, Ela passou. assim, eu passei algumas perrengues, né? Uhum. Mas assim, é um processo como outro qualquer. Não acho que porque você fez bariátrica, você tá curada. Você não tá. Se você não trabalhar a sua cabeça, aquele pensamento obeso vai continuar. Então, se você botar um hambúrguer aqui dependendo, é óbvio que eu vou querer comer. Hoje não, porque eu fiz um tratamento muito bem estruturado. Pra eu poder entender que aquilo ali eu posso até comer, tá? Eu posso até comer, se eu tiver vontade. Eu não preciso comer porque tá ali. Eu vou comer quando eu tenho vontade. Que é muito diferente. O que acontece com as pessoas é que elas comem porque tá ali. Então, se tivesse aqui 3 hambúrguer aqui, né? Por exemplo, quem tem compulsão alimentar. Se vocês não fossem comer, eles iam comer os 3 porque queria ver o fim daquilo ali. Então, assim, é muito perigoso. Eu também. Eu tenho tenho, compulsão. às vezes. Às isso. vezes. Eu tenho crise de compulsão. Então, dá aquele dia ou uns 2, 3 dias eu fico na compulsão, depois passa. Mas acontece Exatamente, isso. Você acontece. não consegue conviver com a comida perto de você. Exatamente, Né? acontece. Então, assim, o tratamento tem que ser pra vida inteira, entendeu? E é isso, é sem romantizar a bariátrica também. romantizar, Porque não. o pós-operatório é muito difícil. É difícil. Você tem que estar com acompanhamento psicológico, muito bem preparado para fazer. É isso que eu ia perguntar. Você tem que fazer quanto tempo antes um acompanhamento psicológico? Então, o ideal seria que você já tivesse, por exemplo, eu fiz com a minha psicóloga já quando eu comecei a pensar sobre fazer bariátrica, 1 ano atrás da bariátrica. E eu passei pelo que eu passei. Levou um tempo. Que não necessariamente foi a bariátrica, entendeu? Foi um dos gatilhos. Mas assim, eu fiquei 1 ano antes, né, amadurecendo essa ideia. Porque é uma mudança muito radical na sua vida, entendeu?
E aí eu fiz o acompanhamento, eu fiz a avaliação psicológica para a bariátrica, né, para ter o laudo. E aí a gente faz todo um processo, né, eu acompanho as pessoas com bariátrica e a gente faz todo um processo para a gente entender se aquela pessoa come porque tá cabendo ou se aquela pessoa come porque ela tá com aquela compulsão. Então, assim, a gente tem que fazer todo o acompanhamento, entender o que tá acontecendo na vida daquela pessoa, qual que é o relacionamento dela com a comida. Ah, bacana. Porque, assim, a gente hoje, a gente come as nossas emoções, Sim. né? Tá feliz, faz churrasco. Churrasco. Tá triste, vou comer um doce. Barra de chocolate. E a gente não come um pedacinho do chocolate. A gente come a barra de chocolate porque a gente merece, porque a gente tá triste. Né? A gente vai comemorar qualquer coisa. Ah, vamos comemorar comendo. Então, tudo envolve comida. Quando você entende que a comida não é o principal dali, o que é o principal é o seu sentimento, isso muda dentro de você. Hoje eu entendo, por exemplo, vou comemorar meu aniversário. Primeiro eu entendo quem que eu quero à minha volta naquele dia. Pra depois eu entender a comida que eu vou servir pra eles. Não que eu não vou servir nada, tá? Não é isso. Mas assim, a comida já não é mais o principal foco da minha vida. Ai, tô tão orgulhosa de ver você falando isso. Nossa senhora, é assim, Que lindo, é uma cara, diferença na essa minha evolução. vida. Eu sou outra pessoa hoje, sabe? Em relação à própria comida. Porque assim, eu nunca fui, não é que eu nunca fui. Uma época da minha vida, igual eu contei depois, né, que eu parei de aumentar, eu fui muito compulsiva. Eu comecei a entender o que era compulsão, né? Principalmente por estar na área e compreender que eu estava naquele limite. Só que depois eu comia porque cabia. Gente, né? Eu tava pesando 120 quilos. Então cabia ali dentro, né? Um prato de comida. Então, assim, e eu comecei, depois, né, que eu fiz a bariátrica, que eu passei por todo o processo de depressão, eu cheguei no momento a tomar pânico de comida. Dava o horário que eu tinha que comer, eu começava a gritar. Eu começava a me sufocar, começava a sentir dor no peito, que eu não queria ver aquela comida na minha frente. Que era um processo ali da depressão, entendeu? E aí eu fui tratando isso e entendendo. A minha relação com a comida hoje é muito diferente do que eu tinha antes. E isso faz com que eu tenha sucesso. É óbvio que vai ter um dia que eu tô querendo comer, entendeu? Normal, Normal, não cabe naquele momento, porque tem isso também. A bariátrica não cabe você comer uma quantidade imensa naquele momento. Mas você consegue ir comendo ao longo do dia. E isso que tá o perigo do reganho, por exemplo, né? Eu não ter aquele controle de ter os horários da alimentação, né? Eu ir comendo conforme me dá vontade, Porque fome eu não tenho. Mas tenho vontade de comer como outra pessoa qualquer. Então, assim, eu tenho que controlar isso dentro de mim e entender. Eu tô com fome, eu tô com vontade de comer. E né? isso hoje você consegue controlar. Hoje eu consigo controlar. Porque você teve esse acompanhamento pré Porque e eu pós. pós, E você faz o principalmente. acompanhamento pós. Com certeza. E a maioria das pessoas não conseguem. Você deu uma aula aqui, até pra contar, mas que é muito importante. Quem tá assistindo aí, gente, é muito importante, porque eu prestei atenção em tudo que ela falou, e essa relação com a comida é realmente uma aula. A Tamires sempre foi de pegar um pouco no meu pé em relação à comida, porque eu também sempre fui muito assim, eu estou comendo porque está cabendo. Apesar de eu estar com Ou porque vontade... tem, né? Tipo, Porque tem, nossa, vou comer. Eu acho, assim, lógico, eu ainda sou assim até hoje. Mas isso é totalmente prejudicial. Mas o Guilherme, a gente entra numa outra questão social, né, Guilherme? Ah, que não, você, também. quando era Sim, na sim, infância sim. dele, não Eu tinha não muito tinha, acesso. sim, eu não tinha acesso a nada. A tipos de comidas, a Não, biscoitos não de tenho. marca boa, Ontem enfim. mesmo eu tava aqui arrumando o podcast, me deu vontade de comer um biscoito recheado, gente, que é outra bomba. Fui lá, comprei, o Rogério ainda olhou pra mim e falou assim, eu falei, quero comer um biscoito recheado. Então hoje, assim, graças a Deus, ele Sim. tem uma condição melhor e aí ele acaba descontando essa fase da vida dele que ele não podia, que ele não Aham, tinha sim. condição de comer e ele come hoje. Mas eu falei, isso é terapia. Mas eu aprendi aqui Pra hoje tratar muito com esse essa trauma. aula. Isso pra mim, E o sabe um podcast ponto hoje foi uma aula. importante também? É você... Que assim, a gente não pode, óbvio, jogar alimento fora, né? Sim, sim. Né? Não tem cabimento isso. Então você arrumar pouco. Uhum. Te deu vontade de comer Sim, mais? sim. Vai lá e serve Mas eu mais. faço isso sempre. É, assim. porque assim, não serve Não, você muito. arruma muito e depois já vontade de comer mais, você bota mais muito. mais Mas muito. ok. Aí eu falo, não, Mas gente, ok. eu tô repetindo que eu botei pouquinho, mas olha, muito obrigado, né? Acho que pra gente, pras pessoas que vão assistir, isso é uma aula, gente. Divulguem esse podcast, porque é muito importante. Não, Mas agora, eu acho que pras mulheres, vocês mulheres, é mais difícil.
Mais difícil. Muito mais. É mais difícil no sentido de Que a gente se a cobra mulher- mais. Não, Sim, e a né? questão hormonal, né, gente? Hormonal, A gente tá, hoje é, assumiu sim. um papel na sociedade que a gente é protagonista de vários ramos, Uhum. né? E somos mesmo, né? E Exato. quando a gente é protagonista, a gente não pode falhar, né? Não A gente, pode, a gente é o ator principal ali na novela, então não pode falhar. E isso também gera uma autocobrança muito grande por esse papel que a gente assumiu na sociedade hoje. E, de fato, a gente tem as alterações hormonais ao longo da nossa vida, né? Inclusive, daqui a pouco, queridas, estaremos entrando também no climatério. Ai, gente. E aí vai ser mais um, Vai ser mais ainda. Mais uma desafio, fase. né? Que a gente vai ter Enfrentar. que enfrentar, que é a da mulher, né? Agora, a pergunta que não quer calar é: Clary e Ludmilla se arrependem de ter feito bariátrica? Hoje não. Não mesmo. Eu, em momento algum. Eu saí da bacana. cirurgia. Eu tive um diferente, né? Uma situação diferente. Eu saí feliz, e aí eu ia acordando e ia emagrecendo. Então, eu fui curtindo aquele momento, sabe? Eu fui realmente me curtindo. Então, pra mim. E qual a parte mais difícil de ter feito bariátrica? Cara, as pessoas até falam assim, mas é muito difícil comer naquele copinho. Sinceramente, eu não achei. O meu mais difícil mesmo, além de tomar a decisão, porque pra mim foi muito difícil, foi enfrentar a depressão que veio junto, entendeu? Porque acabou que acarretou de eu ficar assim, né? Eu passei um período no hospital, eu tive que ficar 6 dias internado, que meu potássio baixou, porque eu não conseguia comer. Eu só passava Você mal. fez a sleeve? Eu fiz, A sleeve. fiz a sleeve. Homem, Tem vários tipos, gente. Eu Tem não a sleeve entendo. e tem a bypass. eu queria Como fazer... é que é? Explica pra gente, vocês sabem? Eu sei que a sleeve, ela realmente corta, Ela corta a o parte estômago. gorda do Essa foi a estômago. sua? Essa foi a minha. Essa cortou. é menos prejudicial, É. porque ela não consome tanto, você não perde tantos nutrientes. É. E a outra é o quê? A outra, ela muda o caminho, né? Você muda o caminho do tá. intestino, né? Ih, É. nossa, essa daí dá uma diarreia Por isso direto. que Não é? Acho que... Cara, eu vou te Você falar, tá rindo, eu cara, não. demais. Mas essa daí tem gente que faz que realmente tem várias outras questões. Tipo, a questão do banheiro, a questão de perda de nutrientes. Mas assim, É por causa disso que perde no A sleeve, ela é bem menos. Ela é mais agressiva no sentido que ela não é reversível. A bypass é reversível. E ela não consome tantos nutrientes. A bypass já consome mais. Mas depende da quantidade de peso que tem que perder. E o médico, quem fala isso é indicação o do médico. paciente. Isso De aí cada vai depender, paciente. O médico indica, né? E homens, tem uma procura? Homens? Tem Tem muita. Eu, inclusive, tô atendendo até Homem um paciente. Tem mais facilidade do que mulher? Acho que o homem sim, né? O homem ele consegue se enquadrar. Porque o homem, ele não se cobra tanto igual as mulheres. Sim, sim. O que acontece, né? Principalmente com as mulheres. Quando você faz, por exemplo, a bariátrica, as pessoas ficam assim, mas quanto você emagreceu? As pessoas não sim. perguntam, sua saúde tá melhor? É. Tipo assim, a sua pré-diabetes tá tudo bem? Aham, por isso que Sua você deu uma pressão aula tá aqui. boa? Não. Quanto você emagreceu? Quanto você tá vestindo? Quando Quer você saber quanto você tá vestindo? Tipo assim, foi consequência pra mim. Por exemplo, eu saí do 120 ao 90 sem ver. Porque eu tava naquele processo da depressão e eu não vi. Foi um dia que a minha médica quis fazer eu tive que fazer um atendimento com a médica online. E aí eu precisei de uma balança. Minha mãe arrumou uma balança. Eu pesei e quando eu olhei, mãe, eu tô pesando 90. E eu não tinha visto. Passou, assim, sabe? Só que as pessoas, a preocupação delas é quanto você tá pesando. Uhum. Você quer fazer cirurgia? Né, reparadora? Gente, É. calma, eu ainda tô no processo, sabe? E qual que foi a parte mais prazerosa? Primeiro a minha saúde é outra, né? Hoje eu tenho disposição para fazer as coisas, tá? Hoje eu não uso carro para as coisas. Antes eu trabalhava 2 quarteirões, né? A minha casa é 2 quarteirões do escritório, eu ia de carro todos os dias. Ah, não, eu me lembro disso. Todos os dias. Eu lembro que na nossa juventude você andava de carro o tempo O inteiro. tempo inteiro. Você não me via a pé, entendeu? Você não me via a pé, eu só andava de carro. Então, assim, hoje, eu falei, quando eu me dei por mim, eu falei, Frederico, eu não sei mais dirigir. Tá? Aí a gente mudou. A garagem lá em casa tem um monte de... E você dirigia muito bem, gente. Mas assim, né? A gente esqueceu. Mentira. Continuo, mas eu falava assim, eu não sei dirigir mais, porque eu não pego mais carro, entendeu? Não pego mais carro. Hoje em dia eu faço tudo a pé. Quem sofre agora é minha filha, porque tudo com ela eu faço a pé. Não existe mais Mas é carro. bom. E você aquele tá negócio de, assim, que as exercitando. pessoas falam, né? Porque eu não sei sobre isso. Mas, assim, de você se olhar no espelho e não se reconhecer. Tem muito isso. Porque, assim, igual eu te falei,
Como eu perdi, por exemplo, de 120 a 90 sem ver, quando eu olhei no espelho, eu falei, gente, quem é essa pessoa? Tem muitas pessoas que têm uma distorção de imagem muito grande, tá? E aí são outras... Você sabe que eu tinha antes, que eu não me via tão gorda Nem quanto eu era? Nem eu. Hoje O em que dia me eu olho assustou as foi a fotos, balança. eu falo, meu Deus, ainda bem que... Ainda bem que eu resolvi fazer. É exatamente isso. Hoje eu olho as fotos e falei, eu não tava desse jeito. É isso. Até o Frederico fala, Ludmila, você não tava desse jeito. Eu falei, eu tava do seu lado, você não viu. Então, assim, a minha mãe que ficava, Ludmila, você tá se vendo? Eu tô me vendo. Quando eu subi na balança e vi 120, eu falei, meu Senhor da Glória, eu nunca pesei isso. Então, assim, a balança que era o meu marco ali, né, do que tava acontecendo. Mas tem pessoas que sim, que tem que fazer acompanhamento, porque se olha no espelho e não se reconhece, porque você muda, entendeu? Aham. E você muda, assim, até o seu jeito mesmo, porque você começa a pensar em outras coisas. Por exemplo, hoje eu penso em atividade física, assim, muito mais do que eu pensava antes, entendeu? Você Eu vai faço bonitinha todo agora. dia. Você não entendeu? quer deixar de fazer. E se eu falto, o que você falou, eu me sinto mal, assim, o corpo pede agora. Hoje sabe? ontem a Tami falou assim, dorme aqui pra gente vai acordar, já preparar pro podcast. Eu falei, não, amigo, tem que malhar. Exatamente. E ela acordou 6 horas. Acordei e malhar. fui. Porque assim, você fica nessa. Não é que você vai virar um marombeiro, até Não. porque eu tô muito longe disso. É. Mas assim, você não quer perder tudo aquilo que você conquistou, justamente porque não é fácil. É que eu falo, o sacrifício que eu passei, gente, eu não quero passar de novo. Eu eu conheço pessoa que fez na mesma semana que eu e ela já até tá o peso acima do que ela tava, né? fez. Ué. Isso acontece por essas questões. A pessoa acha que fez, tá tudo certo, tá curada, a bariátrica é pra sempre. E é muito não importante continuar, entendeu? né? Sobre a compulsão, que a gente mencionou aqui várias vezes, você como psicóloga, tem uma dica para dar pra gente, assim, de quais gatilhos iniciam uma compulsão, ou cada uma tem um? Na verdade, cada pessoa é de um jeito, né? Mas assim, a ansiedade tá muito ligada à ansiedade, à depressão, em alguns casos, tá? Por exemplo, a minha, eu tive aversão à comida, mas tem depressão que a pessoa, né, quer se alimentar de todo jeito. O importante é você reconhecer que você está numa compulsão. Por exemplo, a pessoa que é compulsiva, ela come, assim, muito e o dia inteiro. Ela não tem aquele período de comer. Ela quer comer o tempo inteiro. Eu não sabia E ela não quer disso. comer porque ela tá com fome. Ela quer comer porque ela quer comer. Entendeu? Entendi. Porque, assim, eu já tive vários episódios de compulsão, mas assim, numa tarde, por exemplo, de casa, que eu tô, sei lá, sábado à tarde em casa sem fazer nada. Aí eu como um negócio, como outro, mas assim, aí eu fico cheia e paro. Mas é porque você tá acostumada com uma rotina tão intensa que quando você fica parada, o que vem na sua cabeça? Comer. Comida. Você tá ali, vai vir comida. Então... É o que eu falo, a comida gira em torno de tudo, entendeu? Tem tudo você pensando na comida. Então você tá ali parada, o que você vai fazer? Vou comer. Uma pipoquinha, um docinho, principalmente se você estiver em casa. Eu nem compro muito essas coisas em casa pra não ter que abrir o guarda-roupa e não... O guarda-roupa. Olha, ela esconde um monte de coisa no guarda-roupa pra comer. Não, escondia. Escondia. Mas abrir Eu o tenho essa armário, mania. escondia Eu mesmo, tá, escondo. gente? Eu Escondia Eu mesmo. também já escondi. Escondia mesmo. Pra Eu abrir o escondo. armário e você não achar, entendeu? Porque se você acha, a vontade de comer vai vir na hora. É isso. Gente, você Aham. abre E o vê. armário, vê um pote de Nutella, você não vai querer comer Nutella? Não, eu já tive Não, aqui eu crises sofro porque tem um monte de coisa. aqui tem, de compulsão, de tipo assim, de acordar, e comeu errado. Aí você já comeu errado, então posso Vou comer o comer. dia isso. inteiro. Aí é. você come. Isso é um E gatilho. nesse momento, eu já comi coisas de estar comendo isso aqui, não tá aguentando comer. Exatamente. Não está suportando com enjoo de estar comendo aquilo, mas tem. Mas tem, e E você aí vai eu comer até comecei o final. a chorar, porque eu não conseguia parar de comer, sentindo mal e continuar comendo. Então, assim, a compulsão é uma coisa muito Séria. séria. Você não consegue estar num ambiente e você saber que tem uma Você não sabe o seu limite de parar. Não, eu comecei a inventar. Então, assim, já teve dias de eu chegar e acabou o doce. Minha mãe escondeu o doce, não tem doce. Aí eu vou lá, não, então o que eu tenho na dispensa? Eu tenho creme de leite e gelatina, vou misturar os dois. Você vou comer. inventa, você Aham, inventa, você inventa. exatamente. E você come. Eu não gosto muito de comer isso, mas tem aqui, eu vou comer. Então, assim, a compulsão ela é muito séria. A gente tem que realmente tratar, porque É muito ela sério. chega nesse estágio. Eu já comi chorando, de estar querendo vomitar aquilo e comer de E novo. comer de novo. Então, Eu nesses sinais- já fiz, igual você tá falando dessas coisas que a gente inventa, pegar Nescau, pó do Nescau, misturar com açúcar e comer aquilo. Sim, já Entendeu? fiz. É E desse Nescau nível. com leite É ninho. desse nível. A Não, gente eu põe sou inteira um gordo Nescau e desanimado, açúcar. já detectei isso. Porque o Tem que Thiago, fazer, não, né? o Thiago é um gordo animado. Ele vai, ele compra, ele vai pra cozinha, ele faz. Eu não, eu se estiver pronto, eu como.
Mas se não tiver aí, eu não sou eu animada gosto nesse ponto, dessa não. fase Mas também. acredito que seja da compulsão. Eu acho que uma mesmo. coisa muito também que aumentou muito, eu falo até por mim, é o delivery. Uhum. Porque Porque você quando pede, você tá, chegou- você tá naquela compulsão ali, aquela ansiedade, não tem que comer, você pede. Você pede. Ai, O negócio chega na sua porta, Não. você tem que sair de casa. É, você não tem que fazer nada. O Você negócio não suja chega nem só O panela. ideal é você não comprar e, de preferência, Não se suja não nem comprar, panela. não ter dinheiro. Quando você não tem dinheiro, você não come. Aí é uma Pronto. beleza, né? Aí é uma Guilherme? maravilha. Eu vou na rua, nossa senhora, Não. quando não tem Lúcia. dinheiro, agora com Pix, essas coisas... Pix já era. Ah, Não tem 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 uma dinheiro na Pix, conta. eu faço até doação. Tem Que agora o pessoal na rua pede. É. E aí você fala assim, ai, não tô com nada aqui, porque eu nunca tô mesmo. Eles pedem em Pix. Eu tenho Mas eu gosto das lanchonetes que falam assim, não, a gente não aceita Pix. Que aí você fala, ih, não tem Ih, dinheiro, não tem, vou poder não vou comer. poder. Pronto. Exatamente. Ô, Lu, de uma vez identificado, o principal é saber identificar esses gatilhos, né? Uhum. E aí, uma vez identificado, você só vai conseguir isso através do psicólogo. Lógico. Porque ele vai te ajudar. Na verdade, é uma equipe multidisciplinar, né? O psicólogo, né? Se necessário, psiquiatra, endocrinologista, nutricionista. Porque aí você vai ter que fazer, né? Vai ter que ter manobras no seu dia a dia para você ir trabalhando em cima dessa compulsão. Mas eu acho que o ponto-chave, assim, na minha visão, é o psicólogo. É, porque claro. a pessoa precisa entender a que sua ela relação com a comida que ela- e precisa entender a sua que aquilo compulsão. ali é uma compulsão. Porque não adianta, por exemplo, um nutricionista mudar, né, fazer um plano alimentar, se ela não vai conseguir seguir. Até porque Lógico, quando a lógico. gente tá muito acima do peso, a gente tem muita leptina. E a leptina, Uhum. né, girando cada vez mais, dá mais fome ainda. Então, Lógico. não adianta. Então, acho que o problema é realmente, o foco é a psicologia. Lógico, você com detectar aquilo certeza. ali. E aí, a partir dali, ir procurando outros profissionais, Com né? E certeza. tem uma coisa também, Lud, que assim, até já imagino a sua resposta, mas assim, criança tem compulsão? Tem. Exatamente. E hoje as telas estão deixando as crianças mais ainda. Principalmente as crianças, né, estão assistindo a tela e estão comendo. Elas não estão vendo o que elas estão comendo. Ela acaba de comer, tô com fome. É. Eu tô falando isso porque acontece isso lá em Ah, casa. o que acontece comigo né? também, com a Alice. Eu falo, Beatriz, você acabou de comer. Não, mas eu tô com fome. Não é possível que você esteja Aí, sabe com o que eu falo? fome. Tem uma banana ali. É. Aí ela fala assim, banana eu não quero. Eu falei, então você não tá com Não tá fome. com fome. Eu Porque falo se assim, você quiser Tem comer... ovo, tem banana, tem uva. Não, mas eu não quero, eu não tô com É. fome disso. Falei, então você não tá com fome. É. Fome de biscoito não é fome. Fome de bala não é fome. Tá? É vontade de comer. Então você tá com vontade de comer, não vai comer porque não tá na hora. Então, assim, isso tudo Mas a é gente tem que difícil, né? trabalhar, é muito difícil. A gente tem que ir trabalhando agora nas nossas crianças, porque sim, tem crianças, assim, muito compulsivas. Vamos pro nosso... A Clarissa só colocou uma coisa aqui que talvez eu acho que seja interessante a gente citar, que é a questão da tendência de ex-bariátrica. Ah, é, que eu falei pra ela da Que eu nem tendência sabia ao disso. alcoolismo e a muito divórcio, lembra do caso de divórcio. O que acontece, né? Quando a pessoa não faz o acompanhamento antes da bariátrica, né? E não descobre a compulsão alimentar, quando faz a bariátrica pode transformar, né, em compulsão com álcool, né? É, que é mais fácil você ingerir Que é mais o fácil a líquido. bebida. Então, assim, até quem não era compulsivo, como é mais fácil ingerir o líquido, né? As pessoas vão ficando saciadas ali com aquela... não é nem saciadas, não. Satisfeitas, né? Porque a comida, ela te dá um prazer. Ah, isso que eu ia perguntar. E aí, o prazer passa na bebida, já que Entendi. você tá conseguindo introduzir mais facilmente, entendeu? Entendi. Então, sim, tem estudos, inclusive, sobre isso, né? Que aumenta, sim, o índice de alcoolismo e do divórcio. O que acontece? Muitas mulheres, principalmente, né? Quando a gente tá obesa, a gente não se enxerga como a gente deveria. Isso é até errado, porque a gente tem que se enxergar além do nosso corpo. A gente tem que se enxergar internamente. Só que a gente não consegue se enxergar. E se a gente estiver num relacionamento que não tá ok, quando a pessoa começa a ter uma autoestima mais elevada e começa a se entender e a se enxergar, ela entende que aquele lugar não tá pertencendo mais a ela. Entendeu? Ou o marido também, entendeu? O homem quando faz. Entende que aquele relacionamento não tá me fazendo bem. Tem uns que é óbvio que é mais pro lado da safadeza, né? Mas assim, o que é sério mesmo é porque consegue entender que aquele quadrado já não cabe mais a ela. E aí a pessoa sai dali, entendeu? Então, é até um motivo bem grave, assim, né? Pra você fazer realmente o acompanhamento com Com bariátrica. certeza. Então, Eu acho gente, que as meninas principalmente aqui a não questão não do se alcoolismo, né? arrependem não, de e forma estão super satisfeitas, mas certeza. não é uma coisa
fácil. Não, não é. Né? Você Não é. precisa realmente aí desse acompanhamento. Ludmila Coimbra, temos um quadro aqui Ai, meu Deus. que chama É Bomba, que a gente solta bomba em cima da pessoa. Ah, Jair. É. Meu Deus. Hoje eu Ai, vou jogar. jogou a galinha. Vai lá, Clarice. São assuntos polêmicos, tá? Ah, meu Deus. Ixi, Primeiro é Gabi, bomba. vamos lá. Depressão tem cura? Não. Os sintomas são reincidentes, a gente tem que fazer o tratamento, assim, pro resto da vida, acompanhamento psicológico. Que eu falei, o uso de medicamento não precisa ser para sempre, mas a gente tem que continuar tratando, entendendo os gatilhos, né? Entendendo o que o nosso corpo tá pedindo. Eu tenho até uma pergunta que eu ia perguntar lá atrás, não perguntei, sobre a depressão. É possível curar a depressão sem remédio, sem medicamento? Assim, cada caso é um caso, mas o remédio é fundamental ali, Uhum, entendeu? uhum. Assim, é um processo que tem que ter. Que é junto com o psiquiatra, né? Uhum. Só dando um parêntese aqui agora nessa questão da depressão, que assim, eu, através da terapia energética que eu faço, né, eu descobri que eu preciso de algumas coisas para eu me sentir bem comigo mesma. E que, assim, passava como banal, por exemplo, fazer uma unha, né, era obrigação, e eu entendi que isso faz bem para mim. Entendeu? Então, através do processo de autoconhecimento, eu entendi isso. E, às vezes, fazer uma unha, arrumar o cabelo, fazer um babyliss no cabelo, você se sente mais empoderada, se sente mais bonita. E eu acho que isso também é uma coisa que a gente que a pessoa ela tem que saber olhar e para isso não gerar uma bola de neve e acabar numa depressão, né? Da mulher não se cuidar. Exatamente. Às vezes a mulher acha que tá se cuidando e deixando o resto pro lado é egoísmo. Que ela, entendeu? Então, assim, a gente cria coisas na nossa cabeça que a gente não precisa criar. A vida já tem tanto problema, por que a gente cria mais, né? A gente se cuidar não é egoísmo, até porque para eu cuidar do outro que precisa dos meus cuidados, eu preciso estar bem. Sim, né? exatamente. É um exemplo de quando eu tava em depressão, eu não conseguia cuidar da minha filha, porque eu não tava bem. Como é que eu ia cuidar dela? Acho que você tem que ser completo Exatamente. pra Exatamente. externalizar Com isso, né? certeza. E às vezes, eu até ontem a gente fez um encontro de mulheres lá na parte da Deluxe, e aí uma citou que ela se sentia culpada por estar no salão fazendo unha. E tipo assim, nossa, eu tô fazendo isso, eu poderia estar com a minha filha, eu poderia estar fazendo várias outras coisas, eu tô aqui parada fazendo uma unha. Então, gente, vá ao salão mesmo, sabe? Ai, Se amiga, por cuidem. falar nisso. O salão da Vamos falar do Leide, salão da Leide. verdade, gente. O Instagram dela é Estúdio Leide Costa, né? Uma parceira aqui nossa do Bombcast, maravilhosa também. Ela faz cronograma capilar. É isso. Sabe o que é isso? Tratamento, né? Então, é um tratamento, tipo assim, você vai lá, ela avalia, né, o seu cabelo e tudo, e ela propõe um tratamento mensal, e aí toda semana você vai lá e faz um tratamento diferente pra melhorar Nossa. o seu Você sabe o cabelo. que eu falo? Eu Bacana, falo assim, que o inovador. meu sonho de cheguei num estágio que eu tô me sentindo assim, realizada, é quando eu puder acordar sábado, ir pra minha academia. De ir pro manhã? salão. Oh, Gente, Que imagina, beleza, todo né? Fazer uma sábado você- massagem. Falta isso às vezes, sabe? Você mas sempre essa não é correndo. realidade. Chega sábado, ela dorme até 11 horas, É, acorda, almoça e ruim, ainda hein? come um brigadeiro. Várias depois. 7 horas no sábado, não é assim? Eu tô brincando, gente. Pelo amor de Gente, Deus. então, aí aproveitem o Salão da Leite, que ela é especialista também em mechas, tá? E ela faz esse cronograma, verdade. imagina uma vez por mês, sei lá, cuidar do Não cabelo, se sair cobre, bem. vá mesmo, porque isso faz bem para a saúde mental. Com certeza. Então, vamos lá. A próxima pergunta da bomba, Clary. Bariátrica é pra sempre? Não. A gente já falou isso aqui. Bariátrica é um processo de emagrecimento, é um processo no tratamento de emagrecimento. Não é para sempre, tá? Tanto que tem pessoas que têm reganho de peso, né? O corpo vai se adaptando. Então, assim, você começa a ingerir o alimento, o corpo vai se acostumando com aquilo ali. E aí, né, o que era satisfeito antes já não tá mais agora, enfim. Isso vai aumentando e é o que eu falei, se a gente não cuidar da nossa mente, né, da nossa cabeça, da nossa relação com o alimento, com a comida, não, a bariátrica não é pra ser. É muito engraçado que as pessoas falam assim, nossa, você fez bariátrica, vai ter que tomar, sei lá, centro, vamos falar que é mais famoso, o pessoal fala, a vida inteira. Gente, o centro é o de menos, É o de menos. tá? É cuidar da alimentação, da cabeça, não sei o quê, então isso é a vida inteira. Então, a realmente, vida inteira. não é pra sempre. Não é pra sempre. E eu acho que a gente tem que escolher qual o difícil que a gente quer, né? E assim, a Ludmilla citou várias coisas que na vida dela eram super difíceis. Ela comia de tudo o que ela queria, mas ela passava várias situações difíceis, Lógico. né? claro. De não ter disposição, enfim. Então,
também não era fácil a sua vida naquele Não, momento. não. Assim como hoje também não é Também não fácil, é. né? A gente- Você não Quem não dera é se fosse poder fácil, comer. né? Então acho que a gente tem que escolher qual difícil a gente quer. Eu falo assim, o multivitamínico, né? Gente, eu tomava todo dia remédio de coração, aí tinha um remédio pra gordura no fígado, aí tinha o Neossoro, que eu praticamente bebia Neossoro porque eu tinha muita rinite, depois não tive, mas depois eu... Também não. Então, assim, eu tirei um monte de remédio pra substituir por uma vitamina, Exatamente. entendeu? Então é o de É menos. nada, né? É nada. Isso eu tenho muita curiosidade. Hum. A autocobrança é um gatilho? É com certeza, com certeza. A gente, é o que eu tava falando, né? Como a gente se cobra demais, e aí quando a gente deixa de fazer, né, aquilo que a gente se propõe. Por exemplo, hoje eu me propus a fazer isso, isso e isso. E aí eu não consegui fazer 2 coisas do dia que eu me propus a fazer. E eu fico me cobrando. Você nem dorme direito, você fica com aquilo na cabeça. Nossa, eu não fiz, amanhã não sei o quê, amanhã não sei o quê. E eu não fiz hoje, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, gente. Amanhã você vai lá e faz. A não ser que seja uma coisa assim, né? Precisava ser imediato. É óbvio que se fosse imediato, você já teria feito, que era imediato. Então, assim, se você deixou pra depois, é porque pode ser feito depois, né? E a gente tem que começar a entender que a nossa vida não é 100%. Você não consegue ser 100% o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que entender das nossas limitações. A gente tem as nossas limitações. Né? A gente tem, óbvio, a gente se cobra. Óbvio, a gente tem que se cobrar em alguns aspectos, sim. Eu também acho super positivo essa Né? cobrança. Pra gente, pra É. crescer, entendeu? Pra gente não se acomodar, não ficar onde a gente tá. Mas aquela cobrança excessiva são gatilhos, sim. Depressão, ansiedade, compulsão, enfim, assim, pra várias coisas. Realmente. Vai, Clary. Psicólogo sofre preconceito? É o que a gente falou aquela hora, né? Mas psicólogo é só pra quem, assim, precisa muito, né? Só pra maluco, Só né? pra doido, exatamente. Assim, eu não tenho problema nenhum, não preciso ir pra quê? Todo psicólogo é doido, né? Só de falar isso já detectamos um problema. Exatamente. Tem, sim, muito. Hoje em dia, eu acho, assim, que a busca pela terapia tá tão grande que isso tá caindo um pouquinho por terra. Mas tem algumas coisas a gente vê muito. Hoje em dia, não tanto, tá? A gente vê hoje, depois da pandemia principalmente, a busca pela terapia e pelo curso de psicologia tem aumentado Aumentou. muito. Mas, gente, a pandemia ficou todo mundo louco. Exatamente. Nossa, então, não assim, tem. A quantidade de aumento É. de depressão e de Eu acho que as pessoas já ansiedade. eram, as pessoas já eram um pouco complicadas. Não, mas assim, É, eu pioraram, falo é. até mesmo por um exemplo que eu tenho em casa. Eu morava num apartamento muito pequenininho e a Alice ficava muito em tela, né? Até porque eu tinha que trabalhar também e assim, Claro. era o que dava pra fazer naquele momento e ok, né? Eu me culpo, mas hoje não tão mais, porque eu vi que ela resolveu com a terapia. Então, assim, isso gerou muita ansiedade também Lógico, nela, com né? certeza. Esse processo que passou, que não foi um processo natural, normal, né? Então, E as crianças são muito imediatistas, né? Assim, o mundo tá muito imediatista. tá. Então, assim, as crianças mais ainda que já estão nascendo numa geração que é tudo tela. Então, assim, pra eles tem que fazer pra ontem. Então, verdade. As crianças acho que não sabem, por exemplo, igual antigamente. Você tinha que esperar o comercial passar pra você assistir o próximo capítulo. Você tinha que esperar o dia seguinte pra poder ver outro episódio. Agora você consegue engatilhar uma coisa na outra. Você consegue pular, né? Quando Você tá no pula um YouTube, você pula. anúncio. A não sei o criança quê. não consegue ter essa percepção quando tá vendo um canal aberto, por exemplo. Uhum. Que tem a propaganda. É isso. Não, mas eu quero ver como é que pula. Não Verdade, pula. pula, É não, um comportamento não muito diferente, né? Vai, Guilherme, agora é o seu quadro. Uhul, vamos lá o meu quadro. Uhul, Nova Iguaçu. Eu ia abusar, mas a Lud agora ficou uma pessoa séria. Eu ia, gente, juro, eu olhei aqui, eu tenho uma bolsa de objetos aqui que eu ia fazer um vrá, mas eu pensei, não, a Lud agora é psicóloga, uma pessoa séria. Olha! Então, o meu quadro, Não, a gente é Lud, sério profissionalmente, mas na vida a gente é uma risadaria eu já só, quase gente. joguei a galinha Na dela vida ali. não É. deveria. Eu ia abrir um Deveria, leque inclusive. azul, porque ela já dançou Vogue da Madonna. Então eu ia... Olha ela! Então, Ai, Lud, passado. eu começo o meu quadro. O meu quadro eu vou te falar algumas palavras e você vai me dizer Como é que é o nome vem. do seu quadro? Papum. É Uhum. papum. Papum. Tá? Eu vou começar com uma palavra que não tá aqui no script, que é dança. Dança. Aí eu tenho que falar alguma coisa que É o me que vem vier à na sua cabeça. cabeça. Tá. Se exercitar, livre, ser livre. Acho que a dança te traz isso tudo. Sim. Religião.
A religião é vida, né? Nosso direcionamento, né? Você precisa ter uma crença na vida para você até conseguir sobreviver, né? Foi a religião até que me ajudou a sair da depressão junto com todo o tratamento que eu fiz. Sucesso. Sucesso. É família em primeiro lugar, né? Enfim. E depois o trabalho. Preconceito. Ixi, bomba, né? Deveria chamar bomba. É uma coisa que eu falei que eu passei por durante muito tempo na minha vida, mas que hoje eu encaro de boa, sabe? E eu acho que é uma coisa, assim, ruim, né? Acho que fala mais da pessoa que tá falando do que da pessoa que tá recebendo. Exato. Com certeza. Psicologia. É vida. É vida pra mim e é vida pra todo mundo, né? E deveria ter essa rotina de ter na sua vida ir pra terapia. Terapia é vida. Família. Meu bem maior, né? Minha família. E nesse processo de depressão eu acho que eu valorizei mais ainda o que é a família estar do seu lado. É muito importante. E Beatriz. Ai, gente. Eu vou chorar. Ela é a minha bomba e a minha paz ao mesmo tempo, né? Gente, ela se emocionou. E você quer ter Real. outro, Lud? Assim, eu tô muito animada, depois eu desanimo, eu fico naquela, né? Mas se não for esse ano, não vai poder, né? Que a idade tá chegando, mas assim, eu penso sim. E ela pede? Pede. Ela fala que ela já sabe cuidar. Com certeza, eu não tenho dúvida. Gente, e ela é uma figura. Ela né? é uma artista. Gente, eu assisto todos os stories da Beatriz. Ela é uma artista. Ela dança. Ela que interpreta, signo, ela interpreta. Capricórnio. Ela não é fechada, né? Eu acho ela super... Não é, mas Não, ela é uma namoradinha, artista, né? né? Ela tem uma Ela é. coisa de Não, artista. E muito legal que ela faz balé com a Alice, né? E eu e a Ludmilla já fizemos balé junto também. Eu falei, gente, a história É a se geração, repetindo. Muito Voltando, legal muito isso. legal. Legal. Lud, a gente tem aqui uma pergunta final que a gente faz para todos os convidados, para uma reflexão mesmo. Se você pudesse voltar um dia na sua vida, um dia só, e viver ele de novo, qual dia você escolheria? O nascimento da Beatriz, com certeza. A gente sempre escolhe. Quem é mãe não tem Quem é outra, mãe, né? não tem outra Sim. opção. Foi um momento, assim, muito importante. Eu passei, assim, minha gravidez foi muito boa, assim, né? Eu tive alguns perrengues no final, né, assim, de algumas coisas que eu passei no final, e que quando ela nasceu e eu vi que ela tava, tipo, muito bem, sabe? Aquilo transformou a minha vida naquele dia. Então, assim, foi um momento muito importante, foi uma virada de chave na minha vida, né? Assim, pra paz e pro estresse, que eu falei, né? A vida de mãe é assim, mas foi o momento, assim, mais surreal da minha vida, com certeza. De amor, né? De Uma amor. explosão de amor que a gente não dá conta, assim. Não dá. Não sabe nem o que tá sentindo Não de tão sabe. bom. Quando você acha que não pode aumentar, vai e aumenta. Aí você fala, É. gente, não pode mais, e aumenta. É verdade. Lud, então, chegamos ao fim do nosso Ah. Bombcast. Foi tão legal, gente, Que esse bom. papo. Passou Que muito dura rápido. o suficiente para ser inesquecível. E a gente conseguiu falar de assuntos e temas complexos, sérios, mas de uma forma muito leve. Foi muito descontraído. E aí legal. eu espero de verdade que tenha ajudado muitas pessoas que estão assistindo, né? Que vão nos assistir. Com Que certeza. esclareça muita coisa, né? Que muita E assim, dúvida. gente, a mensagem que fica hoje aqui no Bombcast é: vamos marcar uma consultinha? Seu cartãozinho. Cartãozinho! Porque todo mundo precisa realmente de uma terapia. É isso. E assim que a gente coloca os nossos filhos numa terapia pra gente, de repente, construir aí uma sociedade Com certeza. melhor, né? Com Que, com mais Que a nova autoconhecimento, geração, né? assim, que a geração, que eu acho que tudo tá na gente, né? E assim, a partir do momento que a gente tem segurança suficiente na gente, o que o outro fala é apenas o que o outro fala. Exatamente. Né? Então, não para de interferir na gente aquilo Com certeza. completamente. Então, eu acho que esse é o caminho, o autoconhecimento, a segurança, né? A autoconfiança mesmo da Nossa. pessoa. E é isso, gente. Olha, eu gostaria de agradecer muito a eu sua que presença aqui agradeço. hoje. Obrigada, Adorei. Ludmilla, Você foi ter muito bom. vindo e compartilhado de forma tão sincera
tudo que você passou, tudo que você sentiu e deixar aí essa mensagem para as pessoas de que bariátrica não é fácil, de que a psicologia, né, você se doa muito para ela e é isso que é importante, a gente ter profissionais que amam o que faz. E com parabéns certeza. pelo seu trabalho de inclusão. Ah, que é lindo. verdade, que é lindo. Meu tesouro. E nos orgulha muito ter né, um grupo como o Grupo 1000 na cidade. E principalmente tendo esse trabalho tão legal, que foi o que eu falei. É um trabalho diferente, porque você, de fato, inclui as pessoas. Exatamente. E isso é, assim, algo de Deus mesmo. Ah, com certeza. Sensacional. É meu tesouro. Gente, obrigada também a todo mundo que tá aqui assistindo até agora com a gente. A Joanice, A nossa Joanice. fotógrafa oficial. Já sigam ela aí da República TR, que ela só tira foto maravilhosa. E ela não é só fotógrafa, gente. Ela é backstage. Ela Faz precisou, tudo, ela Joanice, resolve, ela veio aqui, Resolve. trouxe nosso chá. E olha, eu vou falar uma coisa: pessoas resolutivas estão em escassez, tá? E Joanice é uma pessoa resolutiva. Olha! Raquel, querida, nossa social media, que agora cuida do nosso Instagram também, o @bombcast. Raquel. Aproveita lá e sigam a gente, que ela tá lá sempre movimentando. E é isso, né, galera? Isso. Vamos então. Um beijo. Já Beijo. deixa seu like aí. E tchau, tchau.